Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado, pra me ajudar nesse podcast especial, tá a Júlia, pô. Como é que tu tá, jogadora? Cara, eu tô bem, tô muito feliz de participar desse episódio. A gente tem um convidado sensacional. E assim, pensando no futebol paulista, tem que trazer uma figura paulista pra falar também. Tem que trazer. E, pô, a figura feminina também é importante, tá? Importante. Não lembro quem puxou essa bola. Acho que foi tu, Tati, não foi? Tá faltando mais mulheres na bancada comigo aqui também, pô. É importante mais convidadas também. Depois, mais pra frente, mais mulheres também. A Leila Pereira, se quiser vir um dia, tá convidada, pô. A gente quer muito. Hoje a gente tem um dos maiores ídolos da torcida do Palmeiras, um goleiraço. Ex-goleiro Sérgio tá com a gente. Mestre, seja muito bem-vindo, pô. Julinha. Ai, tá muito... Eu gosto do contato aqui, pô. Eu gosto de bater aqui na mão, pô. Esse é importante, contato. Tô bem, graças a Deus. Tá feliz, como a Júlia falou, feliz por fazer parte desse episódio aqui também. Bater um papo e falar um pouco da nossa experiência como atleta. Vamos lá. O Basquecast é isso, como eu tava te falando, é bastidores total. Tu tem uma carreira muito irada, pelo Palmeiras principalmente. Tu é ali uma referência, talvez, no Palmeiras também. Pra galera mais nova, não sei tanto, mas principalmente pra galera um pouco mais antiga, pô, obviamente te conhece na rua, sabe quem você é. É uma história. A Tati assim, eu sei quem é, sei quem é. Mas assim, vamos começar talvez pelo começo, que é até uma dúvida minha, a gente estudou e tudo mais. A gente sabe que você começou ali no Palmeiras com 19 anos, mais ou menos. 17 para 18, Mas como é que tu começou a tua carreira pra ser jogador? Tu sempre quis ser goleiro? Como é que foi isso no teu início? É legal essa pergunta, Lucas. Nas entrevistas onde eu passo e realmente falo da minha história, eu sempre começo por esse momento que eu vim do Paraná para São Paulo com 9 anos para 10 anos e me mudei para Carapicuíba. E como garoto, né, eu sou 50 hoje, então vocês são jovens aí, idade para ser meu filho. Eu tinha na época uma brincadeira que chamava rebatida. Não sei se na sua cidade, no Rio de Janeiro, tem essa brincadeira. Como é que é? Rebatida dos antigos é o seguinte, você vai, 2 caras ficam no gol ali, 2 chutam, e se você rebater, tem aquela brincadeira é rebatida. Acho que eu tô ligado. Chuta, tipo assim, a ideia é chutar mais forte possível pro goleiro não encaixar. Isso, e se bater na trave tem 3 ou 4 pontos. Tô ligado. E eu jogava num time na linha, era jogador de linha, e era o reserva. Essa história é muito legal. E quando eu chegava da escola, tinha 11 anos, aí eu chegava da escola e deixava o material e ia brincar na rua. Antigamente tinha isso aí, né? E a rua antigamente não era todas asfaltadas. Muitas ruas de São Paulo era de terra. Uhum. Então tinha um barranco e eu jogava ali uma rebatida, ficava brincando ali a tarde toda. E aí eu, nessa brincadeira, eu pegava muito no gol, sabe? Fazia aquelas... defesa, fazia umas defesas brilhantes. E no time que eu jogava, no Ameriquinha de Carapicuíba, eu era ponta direita e jogava na linha, reserva. Que aleatório, mano. Essa Sérgio era ponta direita, pô. Antigamente tinha o ponta direita e eu era reserva. E aí um belo dia, né, faltou o goleiro nesse jogo. É sempre assim. E O aí, Cearense falou pra gente que são os imprevistos. Eu cheguei lá e aí chovendo pra caramba, o goleiro faltou e não chegava. Aí o treinador nosso, né, o Tião, falou assim, alguém aqui gosta de jogar no gol? Alguém sabe brincar no gol? Eu levantei a mão. Graças a Deus levantei a mão, senão não estaria aqui hoje. E você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos e aí eu joguei esse jogo, até tem uma foto lá em casa, 2 fotos desse período. Eu não alcançava na trave, eu pulava e não alcançava na trave. Caraca! E aí eu me lembro que eu fui muito bem nesse jogo, tal, chovendo, peguei tudo, aí o treinador falou assim, a partir de hoje outro goleiro não precisa vir mais, o Sérgio vai ser nosso goleiro. Aí começa a minha história, né? Eu encarei, comecei a ver né, alguns goleiros como jogavam, e eu aprender a regra, aprender tudo, e comecei a ir em frente, cara. Aí me apaixonei pela profissão. E em sequência eu comecei 13 anos jogando salão, tal, aí com 14 para 15 dei aquele esticão, né? O velho esticão. Essa é sempre a minha dúvida, porque, pô, tem goleiro que é muito alto, né? Mas você era mais baixo, realmente foi da vida. Não tem nada que goleiro faz pra crescer mais. Tem umas galera que fica fazendo não, na barra. Eu sempre ouvi isso. Na minha época eu era o mais alto, pra você ter ideia dos goleiros que tinha lá. Porque a década de 80 para 90, 1,90 m já era alto. É verdade. E eu tinha 88, 89, né? Eu dei o esticão. Eu era goleiro, era magro tal, e cabeludo tal, e aquela época, né? E aí eu comecei a jogar. Magro, e aí o salão me atrapalhou, porque você bate muito no chão, os ossos e tal, e eu não falei, eu não quero salão não. E com 16 anos eu comecei a jogar na várzea e trabalhar na metalúrgica. Aí a minha vida começa assim. Trabalhava na metalúrgica, chegava em casa, estudava à noite, final de semana jogava na várzea. Isso quantos anos? Com 16 anos. E aí eu comecei a destacar na região, muito bem. Eu não sabia treinar muito. E aí um belo dia um
um treinador do Osasco, foi jogar os Jogos Abertos, que todo mundo sabe, Jogos Abertos regionais, me chamou para disputar os Jogos Abertos por Osasco. Aí eu pedi dispensa da minha empresa e fui jogar os Jogos Abertos como titular e acabei sendo vice-campeão. E, cara, fui muito bem e recebi convites do Santos na época, do São Bento e do 15 de Piracicaba, tudo time da primeira divisão. E acabei indo fazer teste no São Bento e no 15, na virada de 88 para 89, já quase 18 anos. Muito rápido, muito tarde. Mas e tua família? Então, a minha família é muito simples, né, cara? Família de 6 irmãos. Eu sou mais novo dos homens, são 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o caçula dos homens, o quarto filho. E aí eu comecei a apostar. Meus dois irmãos trabalhavam e meu pai, ajudando a família. E eu comecei em frente com o sonho. Muito assim, apoiar. Se você fala assim, me levava pro treino. Meu irmão mais velho me levou muitas vezes. Mas meu pai só trabalhava, né? Na época não dava para você. E às vezes ele até não entendia muito. Falava, cara, você vai... Isso aí não dá certo. Às vezes não entendia né? A dimensão. E a gente tinha esse sonho. Então eu falei, vou conseguir porque eu quero ajudar minha família. Então a nossa geração dos anos 80 ela é uma geração muito sofrida para você chegar onde tem que chegar. Não é igual hoje, tem um campinho, uma chuteirinha e tal. Não. Era várzea, era terrão, era treinar no... Então era difícil. Aquele que passou mesmo foi porque realmente ele era bom e ele foi perseverante. E é até assim, hoje em dia, né, a questão financeira, talvez com rede social, também é muito mais bizarra em relação a isso. Que talvez a família apoie mais, digamos assim, sabe? Um moleque de 16 anos numa base de um clube, talvez da primeira divisão, já ganha um dinheiro muito bom. Sim. E tem uma tecnologia, tipo, o Chelsea acompanhando o Estevão do Palmeiras desde que ele tinha 11 anos, quando estava no Cruzeiro ainda. Então, é muito diferente. E você falou bem, vocês falaram bem. Hoje você tem uma família que você tem um menino bom de bola, a família aposta nele. Eles vão, se passou no teste, vai no Santos, no Corinthians, São Paulo, o que eles fazem? O clube vai lá, aluga uma casa para essa família e aposta no garoto, investe no garoto, né? Então esse é o propósito dos clubes. Eles realmente fazem uma triagem muito forte e daquele garoto que eles passaram e vão gastar com ele um certo período, investir até ele chegar no profissional, é porque realmente eles têm um propósito e o percentual de dar certo é muito grande. Então eles trazem a família, dá todo o suporte financeiro e psicológico para o garoto ele desenvolver. Então isso vale porque um garoto desse rende muito pro clube, né? E querendo ou não é lucro, vai. É lucro. O cara, ninguém investe também só por amor, eles ali principalmente. Lógico. É óbvio que eles investem para ter ali a questão do cidadão, de formar o jogador, mas é óbvio que é pensando na venda, é pensando no dinheiro que vai ter depois, né? Sim, o Estevão hoje, você falou bem, Júlia, o próprio Hendrick, né? Que a família dá o apoio e o Estevão tá vindo dessa forma. Então, esse é o propósito hoje da base. Trazer o garoto, já o Santos fazia muito bem isso, hoje o Palmeiras é referência, o São Paulo tem uma base fantástica, mas o nosso material humano, né, o Brasil ele é um celeiro realmente de craques. Só que na nossa época era muito pouco descoberto, né? Não tinha muito, você não conseguia atingir aonde tem o verdadeiro jogador, o craque. Ele tinha que ir em busca. Hoje você tem a mídia, né? Tem a internet, que você consegue fazer um vídeo, dar umas pedaladinhas aqui, o cara já olha, pô, isso aqui é craque, vamos fazer um teste. É o DVD, e né? tem hoje até em dia. mais torneio, né? A Taça das Favelas, principalmente. Assim, o Patrick de Paula veio da Taça das Favelas. É verdade, verdade. A várzea hoje em dia ela é mais organizada. Ela tem mais visibilidade, né? Perfeito. É isso aí. Mas, Sérgio, uma dúvida. Aí, não, só terminando aquele lado que você falou, né? Então eu cheguei com 18 anos e aí fui pro Palmeiras e acabei fazendo o teste. Aliás, nos dois times que eu ia, que é o São Bento e o 15, o treinador do Palmeiras, que foi o seu Marchetti, ele falou, não vai mais nesses times que eu já fui convidado para o Palmeiras. Ele foi convidado para ser o treinador do Palmeiras da base. E ele já te conhecia. Ele já me conhecia, eu gostava do meu trabalho, ele falou assim, eu vou levar você para ficar lá em teste. Levou eu e mais uns 8 jogadores para ficar em teste mesmo no Palmeiras. Eu fiquei 18 ali. Na época era juvenil e júniors. Entendi. Então era 14, 15 e 17, 18, né? 15, 16, 17, 18. Era essa a categoria que tinha. Eu fui para 17, 18 e aí eu comecei o meu trabalho lá dentro. Treinava, saí do meu trabalho, comecei a treinar e apostei tudo. E aí consegui no terceiro mês fazer um teste, o jogo decisivo, que foi contra o Clube de Pinheiros. Eu peguei 2 pênaltis e tal, e eu estava o treinador de goleiro do profissional, estava vendo. Falou, não, pode passar ele que ele é uma pedra bruta, vamos ter que lapidar. Caraca, e aí a história foi segue. assim, cara. Legal. Foi num jogo. Foi. E tu se destacou e pegou 2. Tu lembra desse jogo? Tu tem bastidores desse jogo? Eu lembro na mente, assim, que o Clube Pinheiros sempre foi referência, tanto nos esportes de vôlei, basquete, enfim. E o futebol era muito forte aqui em São Paulo, o Clube Pinheiros. E o Palmeiras, ele foi fazer um jogo contra a base do Pinheiros, que também era muito forte. E nós ganhamos 3-0. Aí teve um pênalti no primeiro tempo, eu peguei, né?
E eu não sabia que o treinador de goleiro estava lá. O profissional olhando. Ah, tu não sabia disso? Não sabia. E meu Se tu treinador... soubesse, tu acha que... pode atrapalhar, cara. Eu acho que sim. Entendi. A gente... Você acaba querendo mostrar mais. Eu acho que tudo é um propósito, né? Se você está sendo vigiado alguma coisa, você acaba mudando o seu percurso. Eu acho que isso fez a diferença para mim. Cara, irado. Mas aí tu chega no profissional para ser lapidado. Você falou isso. E aí eu passei nesse teste, né? Com 17 para 18. Eu comecei aí nos juniores do Palmeiras. Comecei a treinar. Aí você fica federado. Você assina um documento onde você faz parte do clube. Tu já ganhava um dinheirinho aí? Aí começa a ganhar um ajuda de custo. Aí você tem um ajuda como se fosse hoje R$ 1.500 para você se virar, sabe? Entendi. Ajuda de custo. A base. Hoje já não é mais isso, né? Pô, com 17, 18, Nossa. Então... Você imagina que ajuda de custo. Como eu queria uma ajuda de custo dessa. Do Hendrick, né? Você imagina? Do Hendrick já é, porra. Então é essa a diferença da minha época. Isso é 88 para 89. Aí aliás, 89 para 90. E aí eu acabei passando no teste, fiquei lá. Disputamos uma Taça São Paulo de 90, onde eu fui o segundo goleiro. Aí o primeiro goleiro não foi bem, eu entrei no jogo, mas o time já tinha desclassificado. Aí em 91 eu fui emprestado para Brasília. Aí na volta de 90, todos os jogadores que estavam na minha época da Taça São Paulo foram mandados embora. Eu cheguei lá no clube e falei assim, cara, eu não sei, eu fiquei pensando que ia ser mandado embora, né? Eu cheguei lá e fiquei largado assim, ninguém me deu atenção. Eu já era do clube, mas eu tinha que ser profissionalizado. Com 19 anos para 20, você tem que profissionalizar e emprestar o jogador. E aí eu falei, cara, eu vou ser mandado embora. Fiquei triste pra caramba. Eu cheguei lá, um senhor chamado Seu Dilon, que hoje não tá mais com a gente, mas me deu muita ajuda. Mas me ajudou muito. Sérgio, fica aí, você vai ser emprestado, tal. E eu fui emprestado para Brasília, pro Ceilândia. Caramba. Chegando lá, a primeira vez que fui andar de avião, a primeira vez que saí de casa. Foi uma história longa, dá um livro. É maneiro. Adoro essa história. Eu tô simplificando, mas dá um livro mesmo. Se tiver mais bastidor, pode contar, não tem problema não. Então eu saí de casa, minha irmã mesmo, né? A minha irmã caçula, ela foi me dar um abraço, desmaiou, porque a gente era muito unido, né? Caramba, teve essa emoção ali, né? E aí eu fui embora, namorava com a minha esposa e tinha um ano de namoro. Eu falei, eu vou, mas... Aí você tem que me esperar. Se não me esperar, você me avisa, né? Me avisa, né? Ela tinha que ficar, porque também não era pros dois. Naquela época, manter o contato também era muito difícil. Muito difícil, não né? tinha WhatsApp, era por carta. Pô. Ligação de vídeo não por existia. Carta, telegrama também. E tinha telefone. Quem tinha telefone em casa era privilegiado. O telefone fixo. E aí a minha esposa tinha o telefone e tal. E aí a gente combinou, vou lá, vou tentar a sorte, vai dar tudo certo. E voltando a gente... Né, vamos ficar juntos. E aí foi isso. Fui, cara. Ficar longe não é fácil. Então, essa dificuldade que eu digo para você que fortalece o ser humano, fortalece o caráter da pessoa, claro. Diz o que ele vai ser na profissão. Sim. Então, se você fala assim... Eu tive amigo que foi junto comigo profissional, fez tudo, mas ele não aguentou a saudade, ele não aguentou ficar sozinho. Uhum. Então, isso... Ainda mais jovem, né, Sérgio? Nossa, você tinha quantos anos aí? Eu 20? tinha 19 para 20. Olha isso, Nossa. cara. Um moleque teoricamente, afastado da família, que era sempre junto. Muito difícil. Pô, em Brasília, que não conhece nada. Cheguei lá, o cara foi me buscar 1h30 da manhã, e aí ele levou numa casa. E o time Ceilândia disputar a primeira divisão lá. Eu cheguei na casa e já tinha uma sacanagem pro meu lado, né? Tinha 11 caras. Tinha 10 caras dentro da casa lá, dormindo, né? Aí me colocaram numa beliche, num quarto lá, eu fui deitar. Quando eu deitei, o estrado tava falso. Pau, caiu no chão. Aí escutei os caras dando risada do outro lado, né? 1h da manhã. Aí eu falei, deixa comigo. Aí no outro dia eu levantei, aí você começa a conhecer os caras, tomar café. Aí tinha gente de Recife, da Bahia, de Minas, né? Porque tudo foi contratado para ficar numa casa. Então, aí começa a minha história como profissional, o primeiro time como profissional. Cara, que irado. Mas como é que conta mais dessa experiência? Aí essa história foi assim, né? Eu cheguei lá e eu era contratado do Palmeiras, por exemplo, em Ceilândia, Brasília, o campeonato não era tão famoso como é agora. E aí tinha um campeonato aliás, esse campeonato eu fui contratado, aí na cidade, né, mexeu o Sérgio do Palmeiras, né? Então eu fui contratado e comecei a jogar. Só que morar na casa, treinar, pegar uma perua, um ônibus para você treinar. O campo, o meio dele assim era raspado, não tinha grama. Cara, aí eu olhava assim, eu falei, cara, eu tenho que passar por isso aqui é a minha aprovação. E aí foi assim. Comecei a superar essas dificuldades, ficar sozinho, treinava, jogava, e aí a solidão, a saudade. Tinha domingo que nós jogávamos, terminava o jogo, chegava na casa, a gente pegava 4, 5, né? Ia andando uns 4 km para chegar na cabine para você ligar. Era uma cabine que você entrava e você ligava para a pessoa e ficava ali 40 minutos, 50 minutos. Então, ali que era
essa é uma história fantástica. E aí acabava todo mundo, aí tinha um que sempre ficava mais, aí, vambora. Vambora. Então a conta era 1h e 10, ficava falando com a família. Não, um cartão na época. Você botava um cartão e valia por um tanto tempo. E aí voltávamos para casa e no outro dia de novo, segunda-feira, treinamento. E assim foi a minha vida em Brasília durante 7 meses. Fomos para a final do campeonato, eu fui o melhor goleiro lá. Me destaquei e aí acabou o campeonato, nós fomos vice-campeão. O time que foi campeão era superior ao nosso time, muito, ele tinha uma estrutura muito maior. Entendi. Então nós fomos na garra mesmo e fomos campeões. E aí Calma, foi campeão ou foi vice-campeão? Vice-campeão. Vice-campeão, beleza. Quem foi campeão foi o Taguatinga, que depois se tornou time lá do Distrito Federal, que foi o... Nossa, fugiu a memória agora. Mudou de nome, é isso? O Taguatinga ele mudou de nome, né? Que jogou o Iranil, depois jogou o Marcelinho Carioca lá, o Vampeta. Brasiliense. O Brasiliense. Jacaré. Isso. Então, ele já tinha uma estrutura muito boa e ligaram pro Palmeiras tentando me comprar. Depois que eu fui. Do Brasiliense? Enfim. O Taguatinga. Aí o seu Dilon, que era o secretário, né? Falou, não, o Sérgio não tá à venda, não. Então, essa atitude, essa informação foi muito boa para o Palmeiras, porque eu já estava me destacando fora do Palmeiras. Um cara interessado em você ali também, pô. Sim. Não tava de bobeira. E no Palmeiras, assim, aí virou o ano de 91 para 92, eu com 21 para 22 anos, aí foi quando teve a minha maior vitória, assim, como atleta. O Palmeiras anunciou que eles iam subir 4 jogadores. Quando eles anunciavam que ia subir profissional tanto o jogador e colocavam no nome no jornal, era uma vitória, era uma alegria tão grande. Aí... A gente tem que saber. Como é que foi isso? Vocês sabiam pelo jornal? Não, eu fiquei sabendo pelo... Uma reunião ali. Eles mandavam uma carta pra gente, né? Você se apresenta em janeiro, que você vai se apresentar no elenco profissional. A carta. Eita. Quando vinha essa carta, aí os repórteres já sabiam quem ia se apresentar. Eles divulgavam no jornal. Aí saiu no jornal para todo o Brasil, para todo São Paulo. Quando tu viu a carta. Aí a carta já sabia, aí minha esposa, né, a gente comemorou, eu morava lá em Carapicuíba. E aí foi assim a minha história quando eu comecei em 92. Me apresentei e aí, cara, só tinha 7 goleiros na apresentação. 7 goleiros. O Carlos, Ivan, Veloso, César, Wilton e Paulo e eu. E aí, cara, esses 2 goleiros, Paulo e o Wilton, já era mais velho de casa do Palmeiras do que eu, porque eles já estavam lá da base da minha época, da minha idade. Uhum. Eles eram do Júnior e estavam subindo na minha frente. Só que eles não saíram emprestados, quem saiu fui eu. E aí onde eu ganho experiência. E aí onde eu consegui, depois com os treinamentos e tudo mais, no período de pré-temporada, é onde eu consigo, através do Nelson Batista, ele me indicou como 3º goleiro. Nelson Batista? Nelson Batista. Nelson Batista. Irado. Ele era o treinador do Palmeiras nessa época. Que irado. Ele que me subiu. Grande Nelson Então Batista. eu devo muito a ele, cara. Sensacional. Quando eu encontro ele, sempre falo. Mas hoje ele tá voltando pro Brasil, né? Tá treinando algum time aqui no Brasil. Então foi assim que aconteceu a minha carreira. Aí eu fiquei como 3º, 92. E aí quando chega 93... Aliás, o Palmeiras chega na final, 92. Não sei se você era nascido ainda. Não. Mas eu sei a história. E aí eu jogo o César, né? O César era o goleiro na minha frente, mais velho. O César jogou essa final. Mas Calma, final do quê? Final do Paulista. Maneiro contra o Corinthians. Mais importante título do Palmeiras. Olha, dizem que é, e eu assino embaixo. Coisa linda. E 12 de junho de 1993. Meu Deus. Um tempo friozinho assim, dia dos namorados. E aí a gente, aliás, em 92 foi pro final contra o São Paulo. São Paulo foi jogar o Mundial, voltou e foi campeão em cima do Palmeiras. Não conseguimos tirar o time da fila. Fazia 16 anos. Vira o ano, aí o Veloso se torna o titular. Eu fui muito bem em 92, renovei o contrato e fiquei como 2º goleiro. E o Marcos, aí entra a história do Marcos. O Marcos fica como 3º goleiro. Era Veloso, você e Marcos. Aí é onde começa a história dos 3 goleiros que realmente tem muita história no clube, né? O Veloso, eu e o Marcos. Uma trinca que ficou por muito tempo, isso né? Até você saiu um tempo, mas volta em 99, continua dessa forma. Isso aí. Pô, mas eu fiquei curioso agora sobre esse jogo contra o Corinthians. Então, esse jogo chega assim, eu vou te explicar. Em 93, aí começa o Veloso jogando, ele era o titular, já era mais famoso, eu não tinha jogado ainda, ninguém sabia quem era o Sérgio. Não tinha nenhum jogo pela profissional ali no Palmeiras? Eu só tava ali no banco e tal, e era o 2º goleiro. E aí começa o campeonato, 1º, 2º, 3º, o 4º jogo do Campeonato Paulista, tem aquela máquina da Parmalat, aquela seleção. E aí a gente jogando no Parque Antártica, ali o estádio nosso, chovendo, 2-0 pro time adversário. Aí o Veloso fez uma defesa e aí, né, ele machucou a mão. Aí descemos pro vestiário, eu não sabia a gravidade da contusão. Estava lá esperando voltar pro 2º tempo. Aí o treinador de goleiro chegou em mim e falou assim, jogou a bola assim e falou, agora você vai voltar. O Veloso machucou a mão.
Meu, eu gelei de cima e embaixo. Caraca, ficou nervoso pra caramba. Qual que foi o adversário? Era o Rio Branco de Americana, um time muito forte do interior. Aí eu subi, cara, ele me aqueceu ali, eu subi, chovendo, 2-0 pro adversário. Falei, cara... E aí o time foi, nós fomos lá, eu peguei 2 bolas boas e empatamos o jogo 2-2. Aí eu não sabia da gravidade da contusão do Veloso. Calma, mas quando acabou esse jogo, como é que foi a tua sensação, pô? Cara, eu tô meio que acelerando porque às vezes não sei se Não, eu gosto desses detalhes. Então pô. vamos lá, tem um detalhe importante no qual eu não tinha carro. Eu pegava o trem de Carapicuíba sempre pra Barra Funda, pra Palestra. Ninguém me conhecia. E aí, cara, eu já tava ganhando dinheiro, já ia comprar meu carro, tava me preparando tudo, mas aí, até então eu tava normal pegando. Ninguém me conhecia. Nesse jogo choveu e eu vim de trem, né? Na volta eu voltei com o massagista Ceará, que hoje está no Corinthians. Ele era do Palmeiras e nós morávamos em Carapicuíba. E aí eu tô voltando à noite. De trem? Depois que eu joguei. Caraca! Aí eu fui me disfarçando assim, porque os caras viram lá no estádio, não é possível que os caras iam me conhecer, né? Aí eu voltava assim no trem, sentado no vagão, e todo mundo voltando no mesmo horário, assim, os caras falam, nossa, o goleiro que entrou lá é bom, hein? O goleiro... Será que o Veloso machucou? Eu ouvi o comentário e ficava assim, ó. Tu ouvia a galera falando, cara. Foi muito Pelo menos maneiro. era coisa boa. Muito, né? Eu via coisa boa. Que irado. E eles falavam, pô, será que vai dar conta? Não sei o quê. Pô, o time começou a comentar, eu quieto. Aí o Ceará falou assim, fica quieto aí, não fala nada não. Os caras descobriram que era eu, ia, né? E assim foi. Aí eu voltei pra casa. No outro dia me apresentei no Palmeiras. Quando eu entrei no CT, antigamente, para vocês saberem, o CT ele era aberto e as pessoas que eram da imprensa, eles poderiam entrevistar o cara ali na porta, sabe? Em qualquer lugar. Não tinha esse negócio de... Era entrevistado em qualquer lugar. Aí eu cheguei para treinar, 3 e pouco, aí o Veloso estava lá no meio de um monte de repórter sendo entrevistado em pé, assim, ó, antes de entrar no vestiário. Aí quando eu li aquilo, eu falei, nossa, o Veloso... Eu não sabia da gravidade do machucado dele. Aí quando os caras me viram, saiu todo mundo correndo do Veloso e vieram pra cima de mim. Meu Deus! Aí quando eu olhei o Veloso tava com o braço engessado. Falei, nossa, agora é a minha vez. Aí é porque é a minha ficha. Eu entrei correndo pra dentro do vestiário, não falei com ninguém. Não deu entrevista? Não dei, não podia... Não ia falar nada, não sabia. Tu não sabia também, né? Aí eu entrei, o roupeiro falou assim, ó, pega a sua roupa Imagina a cena, os caras correndo atrás dele e ele correndo. Pegar a informação, eu já entrei rapidinho. Isso. Muito Aí bom. eu entrei dentro do vestiário, o Chiquinho, o roupeiro, falou assim, ó, Sérgio, sua roupa tá aqui, o pessoal tá tudo esperando você na salinha. A salinha do presidente, do treinador, do diretor, todas essa salinha é a famosa. A salinha. A sala. É a sala. Nessa época já era o Luxemburgo. Luxemburgo. Aí eu cheguei lá, bati na porta, entrei, aí eles falaram, ó, Sérgio, senta aqui e tal. Aí eu entrei lá e tava o treinador de goleiro, o Vanderlei, e o Bruno Oro, né, que era da Parmalat, e o diretor do Palmeiras. Aí eles falaram pra mim o seguinte, ó, você vai ter aí 4 ou 5 jogos pra você provar que você tem condições de estar no Palmeiras, você é da casa, nós contratamos um time para ser campeão e realmente a Parmalat está investindo muito, então a gente tem que contar com um goleiro, né, de um time campeão. E você é jovem, tem 22 anos, a gente é a tua oportunidade, só que se você não for bem, nós vamos contratar outro goleiro. E tem um Marcos que está subindo e vai ser a sua reserva, então a gente espera que você dê conta do recado. Aí o treinador de goleiro, batendo no peito, falou assim, ó, aqui eu conheço desde moleque, pode deixar que vai dar conta e eu assino embaixo. Falou assim, o Zé Mário, o treinador do goleiro. Paizão meu, né? Aí chegou, cara, saí de lá e aí quando... Tu falou o que nessa hora? Falei nada. Tu ficou quietinho. Falei, vambora, é minha vez, vambora. Aí eu saí de lá, né, do treino, aliás, da sala, me troquei. Quando eu saí na porta pra treinar, antigamente você sai do vestiário pra ir pro campo, os fotógrafos tiram foto de qualquer lugar. Aí tirava foto, eu treinando. Aí eu fiquei famoso no Brasil todo. Aí começa a minha história, né? O Veloso se machuca, o Sérgio entra... Aí começa, tem um jornal... Quem é Sérgio? Da onde veio? Aí onde jogou? Tem os jornais tudo guardado lá em casa. Cara, Todos os recortes, a minha esposa guarda, né? Minha família guardava. Tu sabe como é que foi essa recepção pra família? Como é que tu contou isso pra tua família? Eles sabiam, já estava no jornal, todos eles já sabiam. Não dá pra você... Que história é essa, Sérgio? Fantástico. A história é fantástica. E aí eu começo a minha história, assim, cara, não tinha como mais andar, assim, não tinha jeito. Aí eu comecei a treinar e aí tinha um jogo já contra o Santos, a estreia, no Morumbi. Clássico, estreia em clássico. Meu Deus. Aí o César Sampaio, o nosso capitão, os caras chegaram em mim, ó, Sérgio, fique tranquilo, faz o que você faz no treinamento, o que você faz aqui, já tá, e vai dar tudo certo. Cara, eu fui pro jogo, meu. 3-1 pra nós, peguei pra caramba, e um gol que eles fizeram foi na gaveta, quase que eu pego. Tava voando baixo. Mas foi a minha história. Eu comecei a pegar aqui, fui bem contra o Santos, aí jogo contra a Ponte Preta em casa foi 2-2. Aí no terceiro jogo do Clássico eu tinha marcado meu casamento.
Aí tem um monte de história. Meu Deus, no dia do jogo? É. Porque eu marquei o casamento, eu noivei, depois marquei o casamento, dia 13 de fevereiro de 1993. Aí caiu em cima do jogo do Palmeiras. E aí? Aliás, do Palmeiras e Corinthians. A final? Não, um jogo normal, um clássico. A primeira fase do Aí Paulista. teve o jogo dia 14, né? Que ia ser um domingo, e eu casei no sábado. Aí eu me casei, aí o Vanderlei falou assim, você casa, faz tudo que tem que fazer e vem pra concentração. Amor, tem que dormir cedo, porque amanhã de manhã eu vou concentrar. É isso aí, a história foi essa. Aí eu casei, foi o pessoal da entrevista dos repórteres, foi lá tirar foto minha e tal. Fizemos um trabalho lá de foto, aí deu 9 horas, eu tirei uma foto com a minha esposa e tchau, fui embora. Foi concentração. Aí, cara, eu me concentrei, no outro dia jogamos contra o Corinthians, o resultado foi maravilhoso, 3-1 pra nós. Aí eu voltando pro hotel, né, o presidente, que era o Mustafa, falou, Sérgio, o hotel aqui tem uma condição bacana, fica aí, a pernoite é por nossa conta. A lua de mel é sua, vai lá. Pô, irado. Sensacional. Muito legal. Aí tu chamou a sua esposa. Minha esposa e eu só comendo e bebendo do melhor, bom do melhor. Tem camarão aí? Tem, manda pra cá. Então, molecão, né, cara, 22, 23 anos, e assim começou a minha história. Aí eu fui ganhando, recebendo alguns prêmios. Aí quando chega, Lucas, perto da final, o Veloso, acho que 4 jogos pra terminar, pra chegar mesmo na final, o Veloso volta, né? De contusão. Aí tu tava bem. Aí tava voando. Aí o Vanderlei falou, você segura, né? Espera, porque o Sérgio tá jogando. E a vez é dele. Então você imagina, 17 anos sem ganhar um título. Passou lá Zete, Veloso, César, João Marcos, Ivan. Tantos goleiros, né? E que respeito muito, tenho uma admiração. Mas aí chegou o Sérgio e foi o campeão depois de 17 anos. Então eu tava no lugar certo, não na certo, fui abençoado. Tu ficou com medo quando o Veloso voltou? Tipo assim, de... Você voltar ali a ser reserva, alguma coisa do tipo? Não medo, mas a gente fica atento, porque ele já era conhecido e mais assim, experiente do que eu, né? Mais velho um pouquinho. E aí poderia pesar isso na final, né? Então eu pensei, cara, eu vim fazendo um trabalho. Aí o Vanderlei bateu no peito, né? Falou, cara, Irado. você segura que é o Sérgio que vai jogar todo o tempo. Irado. E eu tava voando baixo. Então isso aí também fortaleceu, porque tem um lado que, cara, ele já tinha disputado uma final, o Veloso, 91, se eu não me engano. Entendi. E aí ele não foi campeão. E de repente pode ter sido isso que o Vanderlei pesou, porque foi justamente contra o time do Vanderlei, o Bragantino. 91. Entendi. Foi no Novo Horizontino. Novo Horizontino. O Novo Horizontino tava o Nelson Batista e o Bragantino tava o Vanderlei. E quem ganhou do Bragantino, do Palmeiras, foi o Bragantino. Ah, tá. Então, eu pensando bem depois, pode ser que ele tenha pensado, o Veloso já disputou uma final, eu era o treinador do Bragantino, eu vou deixar o Sérgio, porque o Sérgio é a primeira final dele. Pode ser que o lado emocional, psicológico, ou de sorte, ou de fé, aí pesou. E aí eu fui pra final, cara. Primeiro jogo, 1-0 pros caras, os caras o Viola imita o porco, e aí a bola passou, disseram que eu tive culpa também, mas beleza. Aí o segundo jogo, cara, a concentração nossa, o trabalho, é uma história, é um filme. Isso é louco. Semana inteira. Eu tenho muita curiosidade pra saber desse dia, assim, como foi. Porque, primeiro, o Palmeiras sai com resultado negativo, tem 17 anos nas costas pra correr atrás, 16 anos. Tem a zoeira, né, do Viola. E assim, Morumbi lotado, outra época. Meu pai tava nesse jogo, eu não era vivo, mas meu pai tava nesse jogo e ele conta que foi, assim, uma das melhores partidas que ele já viu. Tá vendo? Esse é o campeonato que é fantástico. Seu pai falou muito bem, porque na época era tão esperado esse título, porque teve no 86, o Palmeiras disputou uma final e não foi campeão. E depois, quer dizer, o Palmeiras tinha um bom time, chegava e não conquistava. E esse time, cara, era uma máquina, né? Era uma seleção. E aí chegar e de repente tomar logo de 1-0 no primeiro jogo, quer dizer, ficou muito aquela questão, será que vai ter de novo? E eu percebi isso depois nas histórias, nos documentários que os torcedores falavam, que pra mim, tudo era novidade. Eu falei, tô aqui, tava vindo... Isso é muito primeiro Campeonato Paulista. Porra, aí chega na primeira final. Primeira oportunidade. Cara, fiquei assim, ó. Então eu fiquei, cara, falei, não, eu vou pra cima, né? E tudo tinha uma fé, tinha uma confiança tão grande que, cara... E aí fomos. A semana, Júlia, você falou bem, a semana que nós fomos concentrados, lá em Atibaia, o Vanderlei usava o recorte do jornal Viola imitando o porco, todo lugar que nós passávamos. E aí tinha palestra. Pra instigar vocês. Torcedor, às vezes, né, criticando a gente, né, e às vezes a torcida foi lá para criticar também, aí no final depois eles foram lá para apoiar, mas nós estávamos assim, engasgados.
E aí, o jogo no sábado. A gente concentrou no Transamérica na sexta. E, cara, no dia do jogo, eu me lembro muito bem que nós pegamos o ônibus e tal. Era tão legal chegar na final que os helicópteros, todo mundo... Você era a atenção do Brasil. Cara, a final paulista era... E aí, a gente foi pra final e nós fomos pro jogo. Chegando lá, todo mundo quieto, assim, aquela tensão. A atenção é muito forte. Não tinha resenha, não tinha muita brincadeira, não. Os caras queriam chegar no jogo logo pra... O ônibus foi muito quieto. Aí chegou na hora da preleção, o Vanderlei olhou, falou um pouco, falou assim, você sabe o que fazer. Aí nós subimos pro estádio, cara, aí o resultado 4-0, o gol do Zinho foi de direita, ele nem viu direito. E eu ali jogando, vendo tudo aquilo, né? Aí nós ganhamos o jogo e na virada, nós ganhamos 3-0. Na virada, a prorrogação, nós tínhamos um empate. O empate era nosso, né? Aí tava 3-0. Aí na virada foi o primeiro tempo, o Ivair fez o gol de pênalti. E engraçado que o Ivair, umas 2 semanas antes, eu tinha brincado com ele, feito uma aposta, ele bateu 10 pênaltis em mim. Ele batia muito bem o pênalti. Ele fez os 10. Falou, se você catar um pênalti, nós vamos pagar um jantar pra você. Ele fez isso contigo? Os 10. E aí quando eu acertava o canto, ele acertava na redinha e não pegava. Aí eu falei assim, aí eu olhei ele bateu o pênalti assim, porque o goleiro fica na reta ali, né? Eu falei, cara, não é possível. O 0-0 é nosso. Se ele fizer o gol, aí... Ele fez os 10 em mim. Pô, aí eu olhei assim e falei, cara, aí ele foi devagarinho, ele faz assim e faz o gol, né? Aí a gente começa, já tá no sentimento de vitória mesmo, de ganhar. E aí, lógico que a gente espera terminar o jogo e apitar, mas, cara, pra mim foi um título assim inesquecível. Pra mim, como acho que o Roberto Carlos, todos os jogadores. Porque era o primeiro, né, cara? E 17 anos. Aí depois desse título, eu assim, me comemorei muito, teve muita festa, né? A gente festejou muito e comemoramos bastante. Dizem, e eu acredito que sim, eu tive 10 títulos no Palmeiras, e esse para mim foi o mais importante e mais festejado. Então saímos do Morumbi, a festa foi até o Allianz Parque, que é o Parque Antártica, né? Uhum. Depois foi na Paulista, então, foi o título mais festejado. Parou São Paulo, parou São Paulo. Pode perguntar pro seu pai, pergunta se ele quiser, que com certeza ele vai falar isso. Antigamente era muito assim, cara. O Paulista era muito regional, era muito forte. Isso é verdade. Rio São Paulo também era forte. Então assim, já que gosta de história, rapidinho, né? Eu era tão, assim, o primeiro título tão humilde, simples, que eu não sabia, às vezes, a dimensão. Eu não tinha andado muito de avião ainda. O que eu fiz? Eu comprei uma passagem para ir pro Paraná, para visitar meus parentes. Na semana depois que eu fui campeão, na quarta-feira. E aí eu comprei aquele ônibus leite, foi minha esposa e minha mãe. Pô, deitadão lá, tal, bonito, tô aí viajando. Cheguei lá Paraná é Caloré, né? Cheguei em Jandaia do Sul, que é uma cidade pequena. Quando eu desci assim, cara, e fui no banheiro, eu vi só os meus pôsteres assim, né? Eu só fui no banheiro e não voltei. Os caras me conheceram. Não, nas bancas, né? Aí você vai passando assim, aqueles pôsteres, e eu tô vindo, eu falei, cara... E aí eu começava a apontar, e aí sabiam que eu... Aí juntou de gente. Aí até eu chegar no ônibus depois pra subir, quase que eu perdi o ônibus pra chegar na minha cidade. Foi a primeira vez ali que tu entendeu a dimensão? Entendi. Aí eu cheguei na minha cidade lá, Caloré, é onde eu saí, tem 7 mil habitantes, né? É pequena. Aí eu cheguei lá de manhã, umas 10, 11 horas, na casa do meu tio. Quando eu cheguei lá, cara, sentei, aí quando foi meio-dia, já lotou de gente de novo e começou. Aí começou o formigueiro. A cidade parou. Caraca. Eu ia até te perguntar se todo mundo já sabia que você era de lá, te conhecia, assim. Sabia. Os jornais imagino, né? Porque, na verdade, Brasil todo, né? O Palmeiras, ele é... E aí, quando souberam que eu era de lá, quando eu estava lá, souberam que eu estava lá, aí veio gente de toda a redondeza, todas as cidades, que Paraná tem cidade pequena, uma perto da outra. Uhum. Cara, aí eu fiquei... De manhã até 1h da manhã assinando autógrafo. Aí quando eu fui dormir, eu tava... Foi muito legal. Andar no carro de bombeiro e tal, foi legal demais. No meio da cidade de carro de bombeiro? No meio da cidade. Foram me buscar lá. Eu nem imaginava isso. Nossa, então são coisas que a gente não imagina. Com 23 anos, 23 anos. E aí, a sequência disso tudo é que depois eu disputei o Campeonato Rio-São Paulo. Muito importante, né? Muito também. Bom na época. Eu fui campeão também em cima do Corinthians, no Pacaembu. Aí depois teve o Brasileiro. Eu fui campeão e ganhei o menos vazado do Campeonato Brasileiro, do goleiro menos vazado. E aí fomos disputar um torneio lá em Parma, e o Marcão na reserva de todos, né? Aí o Marcão é meu parceiro. Aí fomos disputar um torneio em Parma e nós fomos campeões nos pênaltis. Penharol, Boca Juniors, Parma e Palmeiras. Os 4 times patrocinados pelo Parmalat. E aí nós fomos campeões nos pênaltis. Então, 4 títulos no ano. Você imagina isso aí?
Meu Deus do céu. 93 foi uma benção. E aí começa a história. 93, 94, 95 e aí vai. Antes de continuar, porque assim, tem essa sequência e tem o Marcos também, que é, enfim, são Sim. Marcos, mas antes é uma dúvida minha. Você, quando surge, a Parmalat entra quando no Palmeiras, só pra me lembrar? Ela entra em 92. Você tava também no Palmeiras Tava um pouco antes. Tava no Palmeiras Como é que também. foi essa virada de chave lá dentro? Eu fico imaginando, trazendo talvez hoje pra hoje em dia, vai. Não sei se tem muito a ver, porque não era nem isso, não era nem uma SAF, era um patrocínio. Mas eu imagino, por exemplo, sei lá, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, em situações que estavam muito emergentes, com salário muito lá embaixo, e aí chegou as SAFs para dar essa levantada e parece que tudo mudou de um dia pra noite, assim. Salário em dia, estrutura, contratação de jogador. Como é que foi na Parmalat no Palmeiras? Porque ficou muito famoso o Bruno Oro, depois teve a Unimed no Fluminense também, foi uma fama, assim, vai. E era só craque, e era só uma galera boa. Como é que foi essa mudança de chave? Os salários passaram a ficar em dia do nada? Foi assim? A gente nunca tivemos problema, na minha época mesmo, com relação a salário no Palmeiras. Mesmo antes da Parmalat? Eu desconheço, assim, falar, ó, atrasou mesmo antes da Parmalat. Eu desconheço, assim. Bacana. 16 anos de clube. O Palmeiras sempre foi um time equilibrado financeiramente, né? Teve sempre suas... Mas aí faz essa junção, essa fusão com uma empresa, né, cara? Que a Parmalat veio. Foi um clube que trouxe o Bruno Oro, que era da Fórmula 1, e fez todo esse trabalho juntamente com a Parmalat e Palmeiras, essa fusão. O que para você entender, na época tinham jogadores do Palmeiras e teve jogadores que a Parmalat contratou. Do grupo Parmalat. Aí eles contratavam, esses jogadores ganhavam mais, vinha de fora, eles se fortaleceram, trouxeram o Kleber, estava na Espanha, o Antônio Carlos, o Evair, eles renovaram, então o Zinho, Mazinho, esses caras eram contratados da Parmalat, né? Jogadores mais caros, que formou uma seleção. E aí a gente, como era mais jovem e formado na base, o que nós entendíamos? Que o time, a formação era para ganhar e que aquilo tudo era para fortalecer o clube e a gente como profissional, né, cara? Então você vê, um patrocinador. A gente tinha uma formação de uma empresa que chegou também, que era a Rummel, que veio fortalecendo a parte de material. Então o clube realmente ficou forte. Irado. E aí começa a história, né? A gestão era uma outra coisa, porque eu tinha 2 diretores lá dando assistência. As concentrações, os trabalhos eram mais intensos, entendeu? E aí os bichos, as premiações eram tudo mais gorda, né? Mais robusta. Então a gente começou... Lógico que isso influencia muito. Bicho, cara. É uma parada no futebol que não é muito falada. Agora não é mais falado, né? E na minha época tinha. Então você tinha as premiações, os bichos... e aí o clube tinha essa função. Os campeonatos eram disputados e nós, o que fazia? Gente, se a gente chegar até aqui, nós vamos ganhar X. Se a gente chegar até lá e for campeão, vai ganhar X. É estipulado os valores, né? Sim. Isso é premiação. Então o Palmeiras, os jogadores, tinham incentivo. Isso para os outros clubes, eles ficavam para trás porque não tinha essa gestão, não tinha uma empresa para dar esse suporte. Então realmente a Parmalat veio e aí a marca também fortaleceu muito em cima do Palmeiras. Sim. Tanto é que você vai ver a Crefisa e a Parmalat. Verdade. Parmalat e as duas empresas cresceram muito em cima do Palmeiras. Sim, a Parmalat cresceu muito na época também. Então, aí começa o trabalho. Mas como é que foi jogar com essas lendas, cara? Cara, Como eram os bastidores disso, vestiário, Roberto Carlos, essa galera toda? Então, o Roberto Carlos foi contratado também pela Parmalat, e depois de seleção. Chegou a pegar algum chute dele, não? Nossa, muito, né? Os famosos chute a gol, né? Os treinamentos, a gente pega esses caras aí, todo dia treinando com eles. Machucava, não? Muito, machucava. Batia forte. Mas ele era assim, não tomava distância, né? O Roberto Carlos é um fora da curva. É um extraterrestre. Até no treinamento ele também era assim, direto. Era. Forte. E corria. O cara era fora da curva. Então, até que chegou onde chegou, né? Pra mim, eu considero o melhor lateral do Brasil até hoje, né? Da história. Mas assim, como você falou, isso tudo trouxe fortalecimento para os mais jovens que estavam na base. Pô, quero chegar no profissional. Aí subiu Juari, Amaral, aí teve Giancarlo, teve uns caras que eram contratados mais jovens que começou a se destacar no profissional. Cara, mas aí vamos dando sequência então. Depois a gente fala do pós-Parmalat, que tu também pegou um pouco, né? Mas a minha dúvida agora é durante ali. Pelo que eu sei, tu volta também, tu joga no Palmeiras em 99, no título da Libertadores, não é? Isso. Aí ela falou bem, 95, 96, né? Tem aquela história do Grêmio, que nós fomos para Libertadores, que nós perdemos lá de 5-0 e aqui nós ganhamos de 5-1. Então foi um jogo histórico, uma Libertadores histórica que se a gente passa do Grêmio, nós poderíamos ir para a final do Mundial, onde o Grêmio foi. Os 2 times melhores que tinha na época. Foi campeão mundial. Aí o Grêmio foi campeão. Entendeu? E 95 era
Borussia Dortmund? Não. Não vou lembrar, não. 95? Na Europa. Foi o Borussia mesmo, Acho que que foi o Borussia o Grêmio Dortmund, foi né? campeão com o Renato. Então, isso aí não é 95. Não, 95 não. O Grêmio foi campeão Libertadores, né? Com 95. Ah, não sei com quem foi, mas depois foi pro Mundial e não foi campeão mundial. Não, mas quem que era? Era o Borussia, 82. 82. Com o Renato Gaúcho, isso eu sei. Isso. Mas o Grêmio depois Paulo vai pro Nunes. final e não ganha também, né? E aí Não vou lembrar era pra quem ser a gente. Aí eu saio pro Flamengo depois de 95 e 96. Eu vou jogar no Flamengo. Fui Jogou emprestado. no Flamengo, chegou a jogar um tempinho, não? Aí o que aconteceu? Veio 6 jogadores de lá pra cá e foi 6 daqui pra lá. Aí foi eu, Mancuso, Índio. Cara, 6 não, 4. Mas por quê? Uma troca ali de diretorias, é isso? Troca de jogadores. Né? O Zinho tinha saído O Zinho já tava. Já tinha saído, já. É. Foi pro Japão. E aí essa troca foi o seguinte: veio de lá pra cá 3 jogadores do Flamengo e foi daqui pra lá. Uma troca por empréstimo. Caramba. Porque eu não tava. O Veloso voltou e o Marcos tava no banco. Aí não podia ficar os 3. Entendi. Aí eu tive que sair. Aí eu fui pro Flamengo, né, cara? Totalmente diferente de tudo que é ser imaginado de futebol. Sério? Cara do céu, é adaptação. Não dá nem pra comparar. Eu Por quê? treinava muito. Cheguei lá, os caras, não gostavam muito de treinar. O sol, 42 graus. E eu jogava com uma roupa preta, assim, goleiro, né? Eu transpirava muito. Aí sabe aquela moleza que dá no corpo? E não tinha muito aquelas reposição igual tem hoje. Aham. Caraca, velho, eu sentia muito mal nos jogos. Cara, mas eu acho que o Rio de Janeiro te dá um clima, pelo menos pra Paulista, quando eu vou pra lá, dá um clima de moleza maior do que São Paulo. Aí, ó. Eu acho que São Paulo te força a querer ficar mais pilhado, assim, a todo momento. Lá é muito quente, Eu não cara. sei, eu não Lá é posso muito dizer. quente. Lá é muito não, quente. quente é muito, mas aqui E também às vezes é muito frio. Não, e na Gávea lá, por exemplo, eu ia treinar, cara, às vezes eu treinava 9 horas, muito quente. Aí, nos jogos, eu não me sentia bem, eu sentia fraco, moleza. Chegou a ser titular no Flamengo. Fui, 11 jogos titular. 11 jogos. Aí eu machuquei, nunca machuquei, mas lá eu machuquei, lá eu perdi a posição, tomei um gol bobo lá. Então, assim, tudo adaptação. Quer ver um cara que sofreu com a mesma adaptação? 2 caras sofreu o que eu sofri, mas eles continuaram porque eles não eram emprestados. Eu fui emprestado pro Flamengo. Se eu fosse jogador do Flamengo, eu estaria lá por muito tempo. O Klemer nem ia pra lá. Então, o que aconteceu? O Klemer tomou muito gol bobo. Se você for pesquisar, o começo da carreira dele no Flamengo é essa mesma adaptação. Outro cara, o Diego Cavalieri, no Fluminense. Pode perceber. O início dele no Fluminense é desastroso. Sim. Por quê? Essa adaptação. Quando eu me adaptei, era em junho. Eu fui para lá em janeiro. Pra você ter ideia, eu fiquei um mês dentro do hotel, velho. Um mês e meio dentro do hotel. Tu não sozinho. combinava com o Rio de Janeiro. Não, eu não saía pra lugar nenhum, cara. Tu não combinava com aquela praiazinha Eu também. treinava e voltava pro hotel, treinava e voltava pro hotel. E eu falei, cara, não tinha amigo, não tinha nada. Aí depois... Em relação à estrutura ali, tu sentiu uma diferença? Tinha muita diferença, né? O Flamengo ainda tava gatinhando pra... A estrutura do Flamengo não era muito boa. Enfim, mas a galera sensacional. O pessoal, conheci muita gente lá. Putz, eu tenho amigo até hoje. Mas a estrutura, hoje nem não compara. Tinha um patrocinador que era muito forte, a Petrobras, né? É verdade. Verdade. Então isso aí era muito forte. Mas o Flamengo... Aí depois que foi se arrumando. Aí no meio do ano que eu me aplumei, né? Fiquei legal, mas aí já era tarde. Aí tu já tinha metido eu não voltei. Eu cumpri meu contrato, mas eles não colocavam nem como terceiro goleiro. Fiquei como terceiro goleiro lá. Aí nos jogos, nos coletivos, arrebentava no coletivo, pegava nos rachões. Isso no Flamengo? Nos próprios coletivos, o repórter falava assim pro treinador, né? Pô, você não vai colocar o Sérgio nem no banco, tá pegando pra caramba. Eu falei assim, não é comigo, é com o treinador de goleiro. Aí eu falava com o treinador de goleiro, o treinador, é com o treinador. Eles não me colocavam mais. Pra você ver como é que é o futebol, né? Que loucura foi essa, cara? Falar do Flamengo engaja também, né? Mas que loucura. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, não tenho nada... Eu aprendi muito na parte negativa, me fortaleceu muito pra minha carreira. Teve época que eu ficava sentado no campo, assim, olhando os caras treinar o coletivo. Eu fui como titular. E aí aquecia e aí não tinha nada pra fazer, o treinador... Isso foi que ano? Em 96. Aí eu ficava sentado do lado de fora, olhando os caras fazer coletivo. E aquilo ali me deixava muito triste, né? Falei, cara, então eu aprendi muito. Por isso que eu falo que às vezes tem coisas que vêm pra gente negativamente, mas não é pra você se fortalecer. Calma, e 96 no Flamengo não tinha o pior ataque do mundo? Não. Foi O melhor ataque do mundo. Do mundo não, do Brasil. virou de zoeira. Foi mal. Eu falei porque é a zoeira da musiquinha, que acabou não funcionando. O Romário, o Edmundo foi embora, né? Romário Sávio Edmundo e o Edmundo ralou. Aí ficou o Sávio e Romário. Aí depois veio o Nélio, né? Veio o Rodrigo. O time era bom, cara. Mas você chegou ali jogar ou treinar, no caso, com o Romário? Joguei com o Romário, treinei. Que irado. Joguei, fui participar de um torneio lá em Fortaleza.
Borussia Dortmund, Palmeiras e Flamengo. Foi aquele que o Palmeiras ganhou de 6-1 do Borussia Dortmund. Esse aí, Que loucura. O Romário era o melhor jogador do mundo nessa época. Então. E eu fui nesse jogo, a gente jogou contra o Palmeiras, eu acho. Cara, foi muito difícil o jogo. E eu doido pra ganhar do Palmeiras, porque eu tava no Flamengo, né? Caraca. Eu tava pra provar. Era goleiro titular. Eu tenho um jogo lá contra. E aí, cara, a gente jogou e só quem foi campeão foi o Palmeiras. Mas é difícil, cara. Nordeste, a gente tava ainda se preparando, quente também. Mas pra mim foi uma experiência, assim, muito válida pra minha carreira. Muito válida, muito forte. Então, 11 meses. Fiquei 11 meses. Voltei, o Palmeiras, o Veloso depois se machuca aqui com o Marcos, né? Os dois se machucaram, um quebrou o pé do outro, o Marcos machucou, aí ficaram sem goleiro. Eles dois se machucaram mesmo? Os dois? Na 96. Aí Loucura. Aí eles foram lá, tentaram me tirar do Flamengo, né? Aí eu vim aqui pra fazer meu contrato. Cheguei e os caras não fechamos nos valores, eu fiquei no Flamengo. Que isso? É muita informação. Você ficou quanto tempo no Flamengo depois disso? Fiquei um ano, cumpri meu contrato e vim embora. Não jogava, fiquei lá. Mas no meio do ano aconteceu isso que você aconteceu tá falando? Isso aí. Tipo, faltando 4 meses pra acabar meu contrato lá, aconteceu essa parada aqui com o Veloso e o Marcos. Aí o pessoal do Palmeiras foi lá e pediu o Paulo Angione era o diretor. Magic Angione. Aí o Paulo Angione falou assim, ainda me deu a dica, falou, vai lá, não rescinde aqui ainda. Vai lá, acerta o contrato, me deu uma instrução. Pô, eu adoro. Acerta o contrato, depois você vem aqui e rescinde. Fui lá, não fechei, não deu certo. Falei, eu sou da casa, vai dar tudo certo, né? Não deu certo. Aí eu peguei e voltei pro Flamengo, aí o Paulo Júnior falou, tá vendo? Então eu continuei no Flamengo. Mas em detalhes ali, não deu certo por negociação mesmo? Negociação financeira. Não Eles deu queriam certo. dar menos? Muito menos. Aí eu falei, não, então eu fico lá. Quer dizer, essas situações que eu falo, são situações que ninguém sabe, mas faz parte, né? Eu continuei lá no Flamengo, continuei minha vida, acabou o contrato, eu voltei pro Palmeiras em 97. Aí voltei no Palmeiras e fiquei largado lá. Ficou aí, largadão. largadão. Aí a apresentação, né? Quando tem a apresentação, vai todos os jogadores lá. Aí acabou, me apresentei, aí eu vou 97. Aí o Filipão me ajudou muito. Falou, Sérgio, não fica em casa, você está sem contrato, fica aqui treinando com a gente, que aparece os times, que eu disputei muito contra o Filipão. Pô, eu gosto muito de você é um cara que já me provou que tá, mas aqui tá o Marcos e Veloso, não dá para jogar os três, mas, pô, a Portuguesa tá precisando de um goleiro, vai lá ver lá com os caras. E aí ele me indicou pra Portuguesa, o Filipão. A Portuguesa me contratou como empréstimo. E aí eu tenho um campeonato brilhante em 97 e fui o melhor goleiro do campeonato 97 do brasileiro, pode pesquisar. 97 fui o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Que irado. Pela Portuguesa. Sensacional. Aí eu arrebentei na Portuguesa, fui bem. Aí aconteceu, a Portuguesa foi comprar meu passe. 98, na virada 97, 98. Aí o Mustafa não quis vender. Falei, não, o Sérgio vai voltar pra nós e tal. E eu pensei, cara... Então era assim. Aí era assim a minha vida. Não tinha essa época, não tinha esse negócio de empresário, não tinha empresário. Entendi. Voltei pro Palmeiras, aí os caras falaram assim, aí não fiquei na Portuguesa nem no Palmeiras. Cheguei no Palmeiras, aí eu fiquei lá largado de novo, esperando acontecer alguma coisa. Aí veio o Vitória da Bahia, porque eu tinha feito um excelente campeonato, me contratar para o Vitória. Aí é tudo por empréstimo. Os caras não vendiam. Aí me contratou por um ano, 98. Aí eu tô falando bem simplificando para você entender. Fui pro Vitória, recebi um valor aí de percentual pelo empréstimo, né? Tipo luvas. Aí o Vitória me fez um contrato legal, fui lá, disputar um ano. O Campeonato de Salvador, o Campeonato Baiano, o Brasileiro e a Copa do Brasil. 3 campeonatos. Fui bem nos 3. Arrebentei. De novo. Titular. Fui bem, joguei bastante. Fui muito bem recebido. Vitória da Bahia também tem uma história fantástica lá. E aí eu volto pro Palmeiras. Aí a virada 98 para 99, voltei pro Palmeiras. Aí a história. Aí o Filipão tava lá, né? Aí ele fala assim... Aí eu voltei, fiquei sem contrato, porque era um ano, todo ano era um ano de contrato. Aí, vai renovar? Aí eu fui renovar de novo, os caras, né, me botando lá pra baixo. Falei, eu não vou aceitar isso não. Vou aceitar, e aí fiquei em casa uns 15 dias. Aí não aguentava ficar em casa, que minha mulher falou, você tá ficando louco. Eu gostava muito de treinar, né? E aí o Filipão falou, Sérgio, vem treinar, fica com a gente aqui. Aceita o contrato que eles te ofereceram e a gente vai te ajudando da melhor forma possível. Aí o Filipão me falou isso de novo. Aí eu fui lá. Aí assinei, pelo que eles quiseram. Assinei o contrato e comecei a treinar. Aí começa a história. Graças a ele, eu comecei a treinar. Ele falou assim, a gente está disputando Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e vai disputar o Brasileiro.
Então, você vai no Paulista com o Marcos, você reveza o banco com ele, uma vez joga ele, às vezes joga você. E o Veloso joga a Copa do Brasil e a Libertadores. Assim. Aí os 3 goleiros. Aí, cara, eu tava lá treinando, né? Saída de gol e tal. E aí o Filipão tava no meio do campo, foi e me chamou. Falou, Sérgio, você tá bem, vai lá. Essa semana você vai concentrar e você vai no jogo do Paulista lá no interior, contra o Rio Branco. Era contra o Santa Bárbara lá, União Barbarense. Aí, beleza. Fui, esse jogo eu fiz e tal. Quando voltou, aí o próximo jogo ia ser contra o Corinthians. Aonde existe o quê? O problema do Veloso de novo. Aí fazendo um rachão. Pô, esse aí o Marcos ia pro banco do Veloso no Paulista, né? Que era contra o Corinthians. E eu ia fazer o jogo do... Né, e eu ia ficar de fora desse, porque era o jogo do Paulista. Entendi. Aí o Veloso vai e se machuca. No rachão de novo. Estourou a perna. Ele era o titular absoluto. Aí foi onde aconteceu que ele machucou. E aí existiu toda aquela situação. O Marcos ele ia estourar. Era a vez do Marcos. E aí o Filipão falou, Sérgio, agora é a vez do Marcão e tal. Eu falei, professor, imagina, eu sou mais velho que ele, já joguei, mas é a vez dele. E eu tô aqui pra ajudar. E aí eu fui no banco do Marcos, aí começamos. Aí ele arrebenta, começa a ir bem demais. São Marcos. Aí começou a arrebentar e eu no banco dele. E aí, aí começou. Ele vai, até que foi pra seleção e o Veloso volta depois aí, uns 30 dias também, 40 dias, aí o Veloso não fica. Aí ele entrou em conversa com a diretoria, achou melhor... Aí o Filipão decidiu juntamente com o Mustafa, né, liberar o Veloso pro Atlético Mineiro. Aí fica aí o Marcão, aí começa a história de 99 até 2007, onde eu fico com ele. Ele joga, e aí vou indo. E aí todo o contrato que ia ter, engraçado que os caras renovaram o contrato com o Marcão, falaram assim, o Sérgio tem que renovar. Aí os caras renovavam comigo com ele. E aí renovava. E aí foi assim até... Teve uma amizade maneira com ele. Meu irmão. Uma parceria legal, assim. Ele morou 1 ano e meio na minha casa, né? Ele morou contigo? 1 ano e meio na minha casa. Em 93, quando ele tava debaixo da arquibancada. Nossa. Do nada, ele foi morar contigo. A gente treinava juntos, ficamos parceiros, aí eu casei, ele não tinha, a comida não era muito boa, lá onde ele se alimentava, aí ele falou, eu falei, vamos jantar lá em casa. Aí no primeiro dia ele foi jantar, aí eu fui entregar ele no CT, tava fechado. Aí no outro dia eu falei, Sérgio, aqui a comida não tá ruim, tá? Vamos lá de novo. Aí fui de novo na minha casa, lá na minha sogra, né? Aí jantando lá, eu falei, Marcão, 9h30, meu. Ele falou, não, a resenha tá boa. Aí eu falei, tá boa, né? Chegou em casa, tinha um quarto lá vazio, eu falei, fica aí. Ficou 1 ano e meio. Então ele fala que hoje essa acolhida que a gente deu nele, né? A família da minha esposa, porque ele era sozinho aqui, ajudou muito na carreira dele. Então a gente tem uma parceria de irmão mesmo. Que maneiro, cara. Não tinha uma parada, porque eu sempre imaginei que tivesse. Não contigo, vai. Mas, existem eternos reservas, digamos assim, né? Sei lá, o Denis do CN. Tem muito isso. Uma galera que sempre ficou ali no banco, porque, querendo ou não, também o Marcos tem uma identificação bizarra. Depois virou o São Marcos, tem muito disso. Mas existia, na verdade, era uma parceria, uma amizade. Muito, muito grande. Na verdade, o Marcão, ele teve a época dele, estourou com 29, eu estourei com 23, né? Sim. Estourei assim, eu subi profissional e você começa a deslanchar. E eu respeitei muito essa parte. Eu acho que o Marcão... O Palmeirense sabe da minha história do Palmeiras e o Palmeiras sabe da história do Veloso. E a do Marcos. Então, cada um tem a sua história. Isso é muito de títulos e de profissional. E, às vezes, ainda tem uns que chegam em mim, aí eu fico pé da vida, né? Você foi reserva. Você é o maior reserva do Marcão? Fez? Não. Eu sou o Sérgio, campeão paulista brasileiro de São Paulo. Lembra? Então, às vezes eu falo, porque claro. eu fui reserva, lógico que eu fui reserva. Mas eu fui o goleiro também. Então, assim, às vezes ele esquece que eu fui isso, ele idolatra muito o Marcão e coloca no banco. E às vezes eu falo, não, eu fui o goleiro assim, assado. Até tem uma história bacana, muito engraçada, né? Boa. Porque eu tava sentado uma vez, a minha esposa foi fazer um exame, eu tava sentado bem quietinho, assim, faz uns 2 meses. E tem muito essa história aqui do Marcelinho Carioca, que bate bem na falta, que fez gol no Palmeiras, de pênalti, de falta e tudo mais, né? Aí chegou um palmeirense perto de mim e falou assim, cara, você pegava pra caramba, eu gostava de você. Mas eu fiquei chateado com você uma vez. Eu falei, por quê? Não, você tomou um gol do Marcelinho no meio da rua de falta. Aquilo ali me deixou muito chateado. Eu falei assim, então você não é palmeirense, hein? Mas por quê? Eu falei assim, não era eu, não vou levar essa culpa. Foi o Veloso, O cara te confundiu, Eu falei, cara, você tá dando muita ênfase no Marcelinho, tá esquecendo quem tomou, Eu tomei gol do Marcelinho de pênalti, né? Mas essa falta aí foi o Veloso que tomou. Aí os caras, 2 vezes já aconteceu isso. Os caras te confundiram, mano. Tu tava naquele jogo de... Acho que tava falando com a Júlia aqui, ela que lembrou da Mercosul, do Vasco? Tava, eu fui o goleiro. Jogo. Tu foi titular, o Marcos tinha lesionado em 2000. Não, o Marcos tava operado e eu joguei toda a Mercosul. E aí jogou eu e o Diego Cavalieri. O Cavalieri era o terceiro goleiro, estava sempre no reserva comigo ali no meu banco.
E nós fomos disputar esse campeonato. Cara, que isso. É a derrota que mais me dói, cara. Sério? Essa é a mais sofrida? Porque foi três jogos, né? Nós jogamos um lá no São Januário. O segundo jogo, nós perdemos lá. E o segundo jogo, nós tínhamos que ganhar aqui. E nós ganhamos aqui, meu, jogaço. O Romário, peguei pra caramba. Fechei o gol. Aí o melhor em campo foi o Neném que fez o gol, né? Aí, o segundo jogo, né? Aí fomos pro terceiro. Mas como é que era, antes de você falar isso? Porque assim, tinha do outro lado o Romário, né? Ele é o Romário, então fechei o gol. Como é que você se preparava pra enfrentar o cara? Tu já sabia como ele jogava, pelo menos? Ele fazia muita jogada rápida e dava o bico. Nesse jogo, 2 vezes ele fez isso. E eu fui muito rápido e peguei. No segundo jogo, né? No terceiro jogo, onde eles são campeões, o Romário fez 2 gols de pênalti. E o Romário já me conhecia também, né? Então eu no pênalti até brinquei muito com ele, mas não teve jeito. Cara, no Brasil, acho que no mundo, pra mim o Romário, dentro da área grande aqui, não tem, vai demorar. Se nascer, acho que eu não vou estar aqui. E você trabalhou de perto pra saber que Trabalhei. Ele é assim. Eu trabalhei muito com ele, né? Sofreu, digamos assim. Finalização. O Romário, ele tem uma coisa diferente. Finalização dele, ele chutava onde a gente não conseguia chegar. Então ele era um cara especialista realmente na finalização. De cabeça, bico. O cara era fera, se posicionava muito bem. E nesse último jogo que nós fomos disputar a final, nós estávamos ganhando de 3-0. E aí, no segundo tempo, os caras viraram para 4-3. Cara, impressionante. Então, a gente até conversou aqui nos bastidores antes, porque a gente teve ano passado o 4-3 do Palmeiras no Newton Santos, que foi uma virada, assim, histórica e que disse que o botafoguense estava cantando é campeão pro atleta de remo do Botafogo, que foi campeão no Pan-Americano. Mas, com certeza, existia um sentimento de uma vantagem, né? Tendo um 3-0 no placar. Como era o sentimento no intervalo da Mercosul? Então, isso que você falou é o que aconteceu. Mas nós ficamos sabendo só depois. 5 anos, 3 anos depois. Vou te explicar por quê. Naquele momento, nós estávamos ganhando 3-0 e, se eu não me engano, o Júnior Baiano acho que tinha sido expulso. Eu não sei, mas acho que sim. Cara, então o jogo tá ganho. Mas o futebol, ele te prega situações que, cara, só comemore depois que apitar. Eu aprendi muito isso na minha vida. E depois desse jogo, então... E aí eu desci, né? Nós descemos pro vestiário e aí tava 3-0. E o que era o comentário no vestiário? Gente, vamos manter o mesmo equilíbrio e tal. O time dos caras vai voltar com tudo. Vamos manter o equilíbrio e vamos segurar. Ninguém ganhou nada. Tem o segundo tempo. Esse era o papo. O papo, aquela pressão, né? Mas nós descobrimos isso 3 anos depois. Que o nosso lateral esquerdo, vou até falar o nome dele, porque o Thiago Silva, o Thiago, o moreninho, cara, ele foi... Dizem que ele chegou nos caras lá em cima e começou a falar pros caras, na virada, corre, vê se dá pra vocês. Né? Começou a zoar os caras. E aí, cara, todo mundo, ninguém sabia disso. Só ele falando. Os caras atropelando. Eu não entendi. Eu falei, Galeano, dá uma porrada no Juninho, faz uma coisa. Eu não tô achando, eu não consigo, não tô achando. Aí fazia pro Marco Aurélio virar, mexer, ele também, todo mundo. Ninguém entendeu. Não, dá um branco. Qual foi o Brasil e a Alemanha? Dá um branco e você às vezes não consegue, dentro do jogo, se equilibrar emocionalmente e tal. E aí, quando começou os caras virem pra cima igual uma avalanche, fazer o gol e tal, eu falei pro Galeano e o Fernando, que são os volantes experientes, falei, cara, o Juninho Paulista, o Juninho Pernambuco, acabando com o jogo. Pá, eu falei pro Galeano, dá no meio de Juninho, tira, faz uma coisa. Não tô achando, não conseguia. Então, esse é o momento dentro das 4 linhas que você tem que chamar a responsabilidade. E como é que você vai fazer? Aí os caras vinha, eu já tinha experiência, falei, cara, e eu não conseguia fazer nada porque eu sou goleiro. Aí comecei a falar com os caras, nada dava certo. Aí falava o treinador levantava a mão e não dava certo também. Aí foi o que aconteceu. Faltando acho que 3 ou 4 minutos, cara, é tudo para dar certo pros caras, né? Aí tem uma jogada diagonal, onde acho que é o Viola que sai, cara me chuta. Eu até ia pegar aquela bola. Acho que o Galeano dá um carrinho. E aí eu fui, ela bate no Galeano e vai lá pro segundo pau. Quem tá lá? Romário. É ele. Aí eu saio correndo assim, quando eu olho o Romário, na minha cabeça eu falei assim, acabou. Dentro do meu... Foi, acabou, porque ele não tem jeito. Tava na frente, né? Fez o gol. 4-3 pros caras. Se fosse pros pênaltis ainda, poderia, né? Pô, tava 3-3. Vamos pros pênaltis. Aí eu me consagro, né? De repente, vai que eu... Né? E essa a ideia. Mas não deu tempo. Cara, foi impressionante. Aí acabou o jogo, eu fui pra casa
eu não dormi a noite inteira. Fiquei até meio-dia do outro dia, assim, Acordado? parecia que tinha... Não, foi horrível. Esse título aí... Vestiário depois. Nossa. Não existe, né? Clima de velório. Não existe. Vocês tiveram que pegar medalha? Hoje em dia tem que pegar medalha. Eu nem lembro de medalha, se tinha, eu nem sei se eu fui, nem lembro nada. Cara, foi muito triste. Então, isso são situações que, logicamente, depois aconteceram situações parecidas que você já sabe que pode acontecer. Então, assim, cara, vitória só canta depois que ganhar o jogo. Botafogo foi a mesma coisa. Por que o Botafogo não ganhou aquele jogo? Teve o pênalti, né? Teve um pênalti, teve um gol que eles perderam fácil, que era pra matar o jogo 4-0 ou 4-1, não lembro. 4-1. Aí não mataram o jogo, teve o pênalti, não mataram. Quem perdeu. Aí começaram a comemorar. Isso aí, cara. Pô, mas não foi comemoração não, cara. Era a galera do Remo. Os É. caras são azarados. Quer dizer, talvez já tivesse o sentimento de que eles seriam os campeões. Eu não vou negar que talvez se eu tricolor, se tá acontecendo isso, eu também cantaria pelo Remo, mas com aquele gostinho, você é torcedor, sabe? né? Torcedor, cara. Torcedor é assim. Mas foi pelo Remo. É torcedor, eu entendo o torcedor. Agora, uma coisa que tem que tirar o chapéu, vocês se lembram? Eu acho que assim, o Abel foi extremamente importante para esse resultado. Porque se é um outro treinador, um outro ser humano, ele ia mudar uns 4, 5 do time. É verdade. Sabe o que ele fez? Eu não acreditei que ele saiu com o mesmo time no segundo tempo. Eu falei, o quê? Depois de tomar uma avalanche Eu falei, ali. o quê? Não é possível que ele tá voltando com esse time. Por quê? Os caras não estavam achando... Aí, de repente, o que depois o Everton falou, os caras falaram, né? Que O Hendrick falou isso. Que eles falaram assim, vocês não vão fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro tempo. Não é possível que vocês vão repetir isso aí. Então, isso pros caras... Daqui não tem como descer mais, tá ligado? Isso aí. Pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica. Aí Essa é a ele frase. falou isso pros caras. Se os caras voltaram, meu, então você vai entender um cara como esse. O Abel é diferente demais. Cara. Então, futebol é fantástico. E eu sempre aprendi o seguinte, respeitar o adversário, cara, mas sem temer o adversário. Uhum. O Vanderlei ensinava isso. Quando você respeita e não tem medo, é respeito. Quando você tem medo, nem entra. Então, temer o adversário é uma coisa, respeitar é outra. Eu tô contigo, concordo muito. Mestre, você tinha alguma superstição? Uma dúvida minha Cara, mesmo, curiosidade. tinha que algumas você assim. fazia? É O que coisa de você goleiro, né? O quê? Às vezes quando eu tava... eu não gostava nada que ficasse dentro do gol, cara. Tipo assim, na hora do aquecimento, se eu tomasse um gol no aquecimento, eu falei, cara, eu ficava meio assim, eu não gostava. Tira essa bola daqui, pelo amor de Deus. E aí quando tinha um cara que botava uma câmera dessa aqui no fundo do meu gol. Ih. Vai filmar o gol. Esse aqui você não vai filmar não. Ele já jogava a câmera lá embaixo. Ele falou, não, Sérgio, tira aqui. Bota ela pra lá. Então eu ficava bravo com certas coisas. Entrar em campo, fazer o nome do pai e tal. Entrar com o pé direito. Tinha umas coisas que... essas paradas? E eu sempre fui um cara devoto à Nossa Senhora. Eu sempre orava o terço antes do jogo. Irado. É uma coisa minha, pessoal, que me deixava calmo e a minha preparação espiritual era essa, né? Eu rezava o terço antes de ir pro jogo e quando eu rezava o terço, cara, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Eu tô preparado. O que Foco vai acontecer total. é foco total. Então isso pra mim ajudava muito. Eu era um cara muito técnico e muito concentrado. Tanto é que eu errei pouco. Frango, errei. Porque quem o goleiro não erra? Mas, assim, prejudicar o time em um título e tal. Cara, eu era muito técnico, muito, muito atento. E isso me fez com que eu também me tornasse uma pessoa mais, sabe, pra minha vida, pra tudo mais. Então, o terço, a minha oração, me ajudava muito. Irado. E às vezes, quando eu não conseguia rezar, era sempre depois do almoço. E aí eu ficava, eu tenho que orar, tenho que achar um lugar. Eu tinha muito um canto pra mim, um espaço. Entendi. Eu tinha que achar um espaço sozinho. E às vezes eu tava indo pro jogo, cara, e aí eu tinha a hora da pré-eleição e não tava tendo mais espaço pra mim fazer a minha oração. Era uma oração de meia hora, né? E aí? E aí eu tinha que achar, eu achava, e aí eu fazia. Quando não conseguia, cara, eu ia meio que... É uma coisa da gente, né? Sim. Então eu tenho essas superstições mais simples, né? Mas tem uns que eu falo pra você. Tu conhece? Os caras usavam uma sunga lá que tava esgarçada e falaram, não, essa aí. Eu falei, pelo amor de Deus, já sai fora, velho. Pelo amor de Deus. Não, essa aqui é a sunga da sorte. Que não sei. Olhava pra sunga, dava duas. Então tinha uns caras que tinham uns negócios de. Né? É umas coisas que. Pô, isso é muito maneiro, cara. Meu pai, lembrei aleatório, desculpa pai por falar isso. Meu pai tem a cueca da sorte até hoje. Cueca da sorte. Tem mais de 30 anos essa cueca. Que isso? Eu lembro, cueca vermelha. É porque eu não moro mais com ele há uns 10, sei lá, 6, Mas até 7 tá anos. roxa, já não é mais vermelha. Tá roxa. Cara, se tu tiver mais histórias de bastidor, principalmente com o Marcão, São Marcão, Marcos, tem bastante. pode contar pra gente, cara, Claro. porque é uma referência bizarra. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua relação hoje com o Palmeiras.
Muito boa, saudável. Tu é um torcedor de arquibancada do Palmeiras hoje? De arquibancada não, mais de camarote. De camarote, de camarote. Tem que ter aquele... Ainda continua com a superstição quando o Palmeiras joga? Não, eu tô de boa. Claro, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Eu acho que pessoas ficam... e aí, você sente falta? Sinto. Do dia a dia, das brincadeiras, de treinar, de fazer o trabalho dia a dia. O jogo em si não sinto tanta falta, porque eu fiz com tanta ênfase, tanto amor no clube, que eu deixei a minha parte, cara. Irado. Porque eu acho que o legal da gente, do ser humano, quando for fazer uma coisa, faça com tudo que você tem para fazer, cara. Tudo se doa. O máximo para quando você chegar no travesseiro e falar, cara, eu fiz minha parte. Irado. Porque aí não se cobra depois. Puta, eu poderia ter feito isso. Cara, isso é a pior coisa, né? Se eu fizesse aquilo... Cara, faça aí, toma a decisão certa e faça. Então eu fiz o muito melhor isso. arrependimento daquele que você fez. Né? Isso. Então eu sou muito dessa opinião, né? Então hoje eu vou assistir um jogo, às vezes eu vou... Não vou muito, né? Aí eu vou no camarote, vou com os caras lá, eu gosto de participar com os torcedores e tal. Mas de arquibancada, eu não consigo muito, não. Por quê? Não sei. Às vezes eu tô lá, né? E eu não sei, eu não me dou muito. Tu gosta de ficar mais reservado. Gosto mais reservado. Um pouco mais ali. Entendi. E eu gosto de assistir o jogo também. Não sou muito da bagunça. Analisa ali também, né? Porque tu já tava lá dentro. Uma vez eu assisti um jogo da Copa do Brasil, lá em Barueri. Final, cara. Chovendo pra caramba. Os caras me deram um ingresso, fui no meio da torcida, né? Aí botei um saco assim, comecei lá, daí não consegui. Os caras daqui a pouco me conheceram e começou. Mas foi legal, foi no meio da chuva. Foi contra o Curitiba? Foi. Acho que foi isso mesmo. Curitiba ou Grêmio. Na Copa do Brasil, chovendo em Barueri. Ganhou ou perdeu? Nós ganhamos. Ganhou, acho contra o Grêmio, eu acho. Qual ano? Foi contra o Grêmio, jogo de volta aqui, Copa do Brasil. Lá quem fez gol foi o Mazinho, o Moreninho. Sei. Lembra disso aí? O apelido dele era o Messi? Isso aí. E o jogo aqui choveu bastante e eu tava lá no meio da arquibancada. É raro, mas aconteceu. E aí teve isso aí. Mas eu gosto muito de... Não ligo nenhum de ficar no meio da galera, gente. Entendi. Tiro foto com todo mundo, me divirto, mas é o meu lugar que eu gosto de ficar mais tranquilo. Certo, cada um tem um jeito. E você era palmeirense quando você veio do Paraná? Não era palmeirense. Eu tenho uma descendência italiana, né? Meus avós vieram da Itália, novinhos, meus bisavós estão italianos. Então o que acontece? Eu vim do Paraná pra cá com 9 anos, nem sabia se tinha os times daqui, pra mim era meio que, assim, surreal, não sabia se... Quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a ver que realmente tinha essa... E aí eu fui me aproximando, não tinha assim um time. Eu gostava muito de assistir os jogos. Então, Fla-Flu, os jogos do Rio antigamente, Romerito, era demais. Washington, Assis... Não foi numa... Era mais nessa época. 80 pra frente. Era a máquina tricolor. 82, 83 eu tinha 12 anos. Então eu gostava de assistir. Aí quando eu entro no Palmeiras, aí a minha paixão realmente hoje... Legal. Palmeiras é minha família, é tudo pra mim, né? Então me proporcionou a minha vida, a melhorar a minha vida como pessoa, como ser humano, financeiro. Então, pra mim, Palmeiras hoje é minha casa e minha família. E o que eu conquistei lá, cara, hoje eu chego lá, às vezes eu não acredito, né? Que as pessoas às vezes me reconhecem, elas não me reconhecem, que me dê tanto valor, às vezes o que eu acho que, será que é isso mesmo, Gratidão, né? Gratidão pelo que tu fez, né? Então, às vezes eu fico muito agradecido aos diretores, a muita gente do Palmeiras que reconhece o que eu passei, porque eu cheguei com 17 anos, conquistei, nada de mão beijada, nada empurrado, muito trabalho, né? Só trabalho, só conquista. Você é palmeirense, mas antes tu gostava de assistir o Fla-Flu e falou mais do lado tricolor. Cara, eu gostava do Fluminense, é verdade. Antigamente. Eu gostava mais do Fluminense. Então. Mas eu gostava do jogo, e eu gostava de ver os goleiros, né? Paulo Vitor. Tinha o goleiro do Flamengo, não sei, tinha o Gilmar, né? Depois Zé Carlos. Gilmar, Cara, muito bom. Eu gostava de ver os goleiros jogar, um dos maiores goleiros da história é o Castilho, né? Castilho. Eu não lembro desse aí. Deixou o dedo. A Raul, né? Tinha o Raul também, né? Tinha o Raul, é verdade. Então, Sérgio era tricolor antes de ir pro Palmeiras. Gosto muito... Eu precisava desse corte. Eu gosto muito do futebol do Rio, mas, cara, eu confesso muito pra você que Palmeiras pra mim... Não, tô contigo. Palmeiras é Palmeiras. E você continuou acompanhando o Palmeiras depois de se aposentar? Sim, é a minha vida. Eu vou, quando eu posso... às vezes, a convite do presidente, né? Na época o Gagliotti me chamou, não só o Veloso, o Vair... Acho que o outro, não lembro quem foi o jogador, nós fomos pro Rio assistir a final da Libertadores, pro Paraguai, pro Uruguai. Então eles nos convidam e estou sempre participando, né, com o Palmeiras. Fico muito feliz quando eu sou lembrado. Para mim, assim, nunca tive problema assim de chegar lá e ser... você não vai entrar. Então, sou, cara, muito bem tratado. Esse reconhecimento e gratidão é muito maneiro. Fantástico. Lucas, eu adoro as cravadas, tá? A gente estava conversando aqui antes, inclusive, só que eu sou polêmico. Eu sou bem polêmico. Perceber. Muito polêmico. Não sou clubista. Não? Eu sou bem clubista, cara. Inclusive, o Fluminense não cai.
Só pra começar aqui, mas o assunto é Palmeiras. Não cai mesmo, não cai mesmo. Você acha que não cai, né? Esse ano, não cai. Eu preciso de uma palavra de afirmação, amigo. Se você puder me dar Não cai, bastante. não cai. O time é Falar bom. bastante que não O time cai. é bom, o time é bom. Eu não preciso cai. do teu terço também pra orar em todo jogo do Opa. Fluminense. Então, olha o terço que você vai receber coisas boas. Eu preciso muito. Eles também precisam, né? Vou falar bem pra você. O Palmeiras não ganha tudo esse ano. Não ganha tudo. Porque é difícil você ganhar numa competição onde você se você não priorizar uma ou duas que você consiga chegar, é difícil você... Só se tiver um elenco da Parmalat lá atrás. Né? O elenco do Palmeiras é muito forte. Está se reforçando muito bem agora. Sim, sim. O que eu vejo é que o Flamengo e Botafogo são duas forças aí que realmente estão bem estruturados. Pô, time redondinho, fisicamente, tecnicamente. Times dão bem demais. Aí vem o Atlético por fora. Né? O próprio o Atlético Paranaense também tem uma equipe boa, o Atlético Mineiro. Então, mas o São Paulo está se reforçando. No brasileiro, o Bahia tá muito bem. Bahia tá bem. Bahia é aquele time que vai brigar ali, né? Sul-Americana e tal. Eu acredito que não. Tem muito chão pela frente. Agora. É porque tu jogou na Vitória, né? Não, eu joguei. Eu fui pro Bahia também. Eu gosto muito do Bahia. Tu jogou no Bahia também? Mas fiquei pouco tempo. Mas Entendi. gosto muito também. É que eu acho, eu tô analisando, assim, pela minha visão, Entendi. acho que hoje o Bahia tá realmente chegando no tipo do Atlético Paranaense. Tá chegando no nível. Bragantino, esses três times aí, Bragantino. Fortaleza também, mas são times que estão na primeira divisão e vão permanecer. Isso que é importante. E vão brigar por Libertadores e Sul-Americana. Você fala, vai ser campeão? Acho difícil. Porque quem vai ser campeão entre os três brasileiros é Palmeiras, Botafogo ou Flamengo. Agora a briga tá aí, né? Agora, quem tomar a frente, segurar... O Botafogo ele tem experiência já, né? De chegar na frente. Se ele conseguir chegar na reta final ali, manter na frente, ele não perde mais o campeonato por conta do ano passado. Ele vai saber o que tem que ser feito para não cair no mesmo erro. Será, cara? O que, rapaz? Agora, o Palmeiras, nos pontos corridos, o Palmeiras é candidatíssimo. Dos três, Palmeiras, para mim, graças a Deus existe Flamengo e Botafogo. Do Rio de Janeiro graças a Deus. Quem não é flamenguista pensa assim, graças a Deus existe o Palmeiras. No Rio é assim. No Rio é o teu time que tu torce e o Palmeiras, do meio do ano pro final, é o time que tu torce e o Palmeiras. Porque é o único que bate frente com o Flamengo, principalmente no Brasil, em relação ao Campeonato Brasileiro. Entendi. Pra mim é esses três, né? O Palmeiras ele briga com o Flamengo e Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Aí Copa do Brasil, se o Palmeiras não tiver mais essas... tem que ter a malícia mata-mata, ali. ainda tem que ter um pouco mais de experiência, Time jogadores nos pênaltis, às vezes os caras... Então o Palmeiras precisa melhorar essa questão. Aí pode chegar no final e ser campeão. Agora, Libertadores, cara, vou ser bem sincero pra você. É difícil pela questão do caminho que o Palmeiras enfrenta. O caminho que ele vai É um dos enfrentar. piores. Se não o pior. Cara, é o pior. É o pior. É o pior caminho. E o do Palmeiras... São Paulo também ali. Não, mas é que o Nacional é tranquilo. Não, é porque o Palmeiras pega os piores desde das oitavas. O né? Palmeiras e o Botafogo tem o pior caminho. Qual time passar desse confronto tem disparado o pior caminho? Isso aí, ó. Tá vendo? Não, eu concordo muito com ela, concordo muito. Então é a gente isso. tem opiniões bem polêmicas sobre a Libertadores, mas eu concordo. Mas o Palmeiras sabe jogar Libertadores. O treinador ele é expert em Libertadores. Aí depois brasileiro, Copa do Brasil, vai ser assim a minha opinião. Ele vai se focar no Libertadores, aí o brasileiro e Copa do Brasil vai... Eu acho que ano passado o brasileiro foi mais uma consequência do que uma vontade, né? Acho que... sobrou Não, o brasileiro, né? Sobrou, ele teve que... Mas é porque eu acho que o Palmeiras não esperava perder pro Boca ali. O Palmeiras se esperava chegar na final. Porque o Boca tava muito mal, gente. Muito mal, mas o Palmeiras não errou, né? O treinador ele errou, o Abel ele erra na escalação. O Boca chegou na final sem vencer um jogo, cara. Então, mas erra na escalação, né? Acho que ele se... O Boca, em casa, acho que ele se preparou no primeiro tempo para um tipo de jogo. E aí... Eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo na Bomboneira. Eu acho que se chegasse com a vantagem no Allianz, talvez fosse ser pior. Mas assim, Júlio, eu acho que no primeiro tempo ele erra a escalação, ele forma um time diferente. Aí ele toma um gol. No segundo tempo ele começa a ir atrás. Aí é tarde, quando você corre atrás do resultado duas vezes. Contra então, o Boca Juniors, amigo. E o Boca a gente conhece, né? E o Palmeiras, o Boca é uma pedra no caminho do Palmeiras. Não, mais uma vez, sem ser clubista, eu queria o Palmeiras na final, porque seria muito irado. Muito irado. Mas contra o Boca também foi bonito. Você chegou a fazer algum jogo contra o Boca Juniors? Lá? Vários. Tu jogou lá na Bomboneira? Lá, Libertadores. Pra você ter ideia, eu fui expulso pela primeira vez lá. Eita, filho. Contra o Boca. Qual ano que foi? 1994, Libertadores, na fase de classificação. Não foi aquele 6x1, não? Não, 6x1 eu tava no jogo, no gol, aqui. Uhum. Pra você ver como eu joguei, né? E eles fizeram o gol de pênalti, 6x1 pra nós. Lá foi assim, eu era muito jovem, por isso que eu falo, tudo que eu ia enfrentar era a primeira vez. Entendi. E nós fomos pra Libertadores, eu tinha 23 anos.
E aí, pegou uma Bombonera lotada com 23 anos. Cara, nós perdemos de 1-0. Aquela, né, o pessoal tudo malandro. Aí eu fui pegar 1-0 pros caras. Aí ele chuta a bola pro gol. Ela bate na placa e volta. E aí eu fui pegar a bola para fazer o tiro de meta rápido. O jogador dos caras, o centroavante, não sei se era atacante, pegou a bola e levantou ela assim, ó. Pra me zoar, né? Foi mais ou menos isso. Aí o que eu fiz? Eu fui pegar a bola assim dele e deu encosta nele pra pegar a bola. Tipo assim, me dá a bola aí. Tipo, botei a mão nele pra pegar a bola. Cara, ele fez um estardalhaço. E aí eu fui pegar a bola e o juizão vermelho. Sabe na sua cabeça? Você fala, que... Então, assim, é uma coisa que você às vezes não fala. Aí é melhor então dar uma porrada, então, entendeu? Aí eu olhei depois e falei, é melhor você dar uma porrada. O Veiga no derby. Já chega Tu já vai ser expulso mesmo, então dá uma porrada. Aí eu fui expulso, fui lá pro vestiário e tal. Aí o Gato Fernandes jogou, que ele foi contratado. Tinha 40 anos já, ele foi contratado realmente pra minha experiência. Aí ele jogou mais uns 3, 4 jogos, aí disputou as semifinais e perdemos. Caramba. Mas foi assim, a Libertadores pra mim em 94. Aí eu joguei depois contra o Boca, lá, aqui. Teve várias passagens. Dúvida minha. Tu já tomou frango, né? Já, tomei frango. Fala sobre algum frango aí. Cara, tem um frango... Frangão, maneiro. Frangão. Ó, teve um engraçado que aí depois isso não passou, né? Uhum. Mas eu tava jogando, o Marcão ainda falava, um dia você vai tomar, você vai sentir, porque o Marcão já é brincalhão, né? Zoeiro, né? O Marcão, aquele frango que ele tomou do Vitória da Bahia, que ele chuta e fura, e aí todo mundo zoa com ele, foi 7-1, ele tomou 7 gols. Foi difícil. Aí eu vou contar outra história emendada nessa que vai ser legal. Nós fomos jogar contra o Figueirense, né? Aí o Marcão tava machucado. E ele gostava de zoar demais. Aí ele pegou o Figueirense, começou nosso jogo lá, foi 6-1 pros caras. Titular? Aí começou o jogo, os caras, pau, na gaveta, e 4-0 no primeiro tempo. E eu, puto da vida. Aí fui pro vestiário, falei pros caras, gente, o Leão falou assim, ó, como é que não vou virar isso? Não tomando o gol e tentar fazer o gol. Claro. Aí, beleza. Aí eu, beleza. Eu nunca tinha tomado 7. E o Marcão tinha tomado 7. Só que na minha cabeça... Tu não sabia que ia tomar. Depois que ele foi. Aí, voltamos pro segundo tempo, eu comecei a segurar a defesa ali e tal. 5 pros caras. Aí 5-1, nós estamos ali e tal, eu segurando o jogo, pegando, defendendo. 6. Falei, puta, mano. Aí começou no finalzinho, os caras vinham e tal. Beleza, acabou o jogo. Puto da vida, tô lá no vestiário, tomei banho, fui pro ônibus. Aí tô lá e o Marcão me liga. Ô, Bino, velho. Falei, me chama de Bino, né? Eu também chamo ele de Bino. Porque tem uns cargas pesadas, lembra do Pedro e Bino? Pedro e Bino. Aí vocês são os Binos. Aí eu falei, eu sou o Pedro. Não, o Pedro sou eu. Eu falei, então você é o Bino. Aí ele me chama de Bino, eu chamo ele de Bino. Que louco. Ninguém queria ser o Estênio Garcia. Só o Antônio Fagundes. Emendar uma na outra aqui. Aí eu tô lá e ele me liga, ô Bino, velho. Caraca, os caras atropelou, né? Eu falei, meu, hoje, eu tô vendo aqui o jogo aqui, tá na casa dele assistindo. Caramba, nem vi uma cor da bola, meu, zoando, né? Falei, puta, eu tava torcendo aqui pros caras fazer mais um pra você igualar comigo. Falei, filha da... Olha só. Foda, se você tomar mais um, você ia igualar comigo. 7 gols, não ia ser só eu que tomei 7 gols. O que tu respondeu pra ele? Aí eu falei, se fuder, mandei pra aquele lugar. Cara, eu fiquei puto com esse dia, mano. Pô, essa relação de vocês é muito Não, ele era fantástico. O Marcão juntasse nós dois na resenha e não tem pra ninguém. Cara, essa história do Bino é maneira, tá? Bino, porque os caras falaram assim, vocês são muito parceiros. Pô, parece Pedro e Bino, né? Antigamente isso era muito alto, cara. Era muito famosinho, Pedro e Bino. Porque o Pedro e Bino andava muito junto, né? Aí eu falei, eu sou caminhão. o Pedro, velho. Eu sou o Pedro. Caminhoneiro. Mestre, tá chegando a parte aqui que eu mais gosto, tá? Antes, a última pergunta, porque tem as brincadeiras. A gente vai chegar nas brincadeiras, eu adoro essas brincadeiras. Antes, tem uma pergunta. Tem alguma coisa que você faria diferente no passado? Você se arrepende? Cara, eu acho que um pouco mais extrovertido, me preparar como empresário, falar mais, me posicionar mais, eu acho que seria o ideal para mim. Chegar até uma seleção. Eu era muito mais pacato, sabe? Não tinha. Talvez vender mais o seu peixe. Isso aí, vender mais a imagem, o peixe. E faltou um pouco disso pra mim, faltou. Beleza, chegou a hora que eu mais gosto. A gente gosta de fazer umas brincadeiras. Vamos lá, começar pela mais clássica. Mais clássica. Acho que você já deve ter participado, se não, primeira vez. Que é a famosa quem jogou mais contigo. É quem agarrou mais. Fácil. É fácil, né? Mas eu já participei de várias, mas vamos lá. Então, beleza. É quem agarrou mais. Tem uma canetinha aí? Deixa a canetinha aqui. Vamos fazer assim. Tu pode ir. São 3, 6. Tu vem até aqui e eu termino. Tu começa e eu faço de baixo. Tá bom. Eu olho do teu. Pode deixar nele, tá, jogador? Eu olho do teu. Nossa. Vamos lá.
Quem jogou mais? Você ou o Everton? Caraca, hein? Pergunta boa. Cara, eu vou deixar pro Everton, né? Everton é um goleiro que realmente... Eu tenho muita confiança no Everton, acho que ele passa a confiança e eu tenho a característica dele também. Era muito técnico, rápido e vitorioso, né? Um goleiro vitorioso que erra pouco, muito concentrado. Então, mas agarrou mais. Vou passar a bola pro Everton, agarrou mais. Tá. Você ou o Fábio? Eu. Foi incisivo na resposta. Gostei. Você ou Marcelo Lomba? Eu. E você ou um outro ídolo do Palmeiras, da Copa do Brasil de 2015, Fernando Praz? Nossa, briga boa, hein? Mas eu vou me colocar como eu. Você ou Rogério Ceni? Eu. Você ou Marcos? Marcos. Você ou Jailson? Eu. Você ou Veloso? Rapaz, outra briga boa. Desculpa, Veloso, você catar muito, mas vou colocar eu, né? Você ou Cássio? Cássio. O Cássio é um goleiro, tecnicamente, assim, tem alguns defeitos, que na minha opinião, muitos sabem o que é, né? É um goleiro alto, não é culpa dele, ajuda muito a sua estatura. Porém, se ele não tiver bem trabalhado, muito tecnicamente, muito parte física, ele acaba sendo um goleiro lento e perde um pouco a confiança. Né? Às vezes o Cássio tem um pouco de defeito, cai um pouco para dentro, né? Ele às vezes não sai muito do gol por falta de confiança e trabalho. Mas é um goleiro que na hora do jogo decisivo ele cresce e é um goleiro que realmente ele é um goleiro muito vitorioso e tem essa característica, né? Jogo decisivo ele cresce muito e sabe, é difícil fazer gol no homem. Mas... Eu vou passar a bola, vou deixar o Cássio, vai. Olha, você ou Alisson? Eu. Você ou Ederson, pra finalizar? Eu. Tá ótimo. Adorei esse finalzinho. Gostei também, gostei. Agora, essa é nova aqui, mas é maneiro. Qual time foi melhor? Sim. Você participou de vários times e também, como torcedor, avaliou e analisou e consegue analisar vários times. Essa é a primeira vez que a gente vai puxar, né? A gente normalmente as brincadeiras a gente faz um ou outro. Essa aqui é maneira. Baixe quem foi melhor, a gente não tem o nome específico. Aí vamos também aqui. Deixa eu botar daqui. Tu faz. Eu começo talvez a ter esses dois. Tá. E tu puxa aqui pra baixo. O Palmeiras de 93 ou o Palmeiras de 96? Dois times fantásticos. Um time com um ataque muito forte, né, que é o 96. Mas como time, pra mim, 93. O time de 93, o Palmeiras de 93, perdão, ou o Palmeiras de 99? Palmeiras 93. Bom. Palmeiras de 93 ou o de 2022? 93. 93 ou 2015? 93. 93 ou hoje? 93. Olha, 93 é o campeão de tudo. Só perde pra academia. Eu acredito que sim. Mas assim, eu digo que o futebol dos anos 85, 90 até 2010 era um estilo, né? É verdade. E depois virou outro estilo de futebol. Muito Então, mais físico também, então eu acredito que na minha geração, o time 93, tanto é que nós somos campeões da Copa do Mundo 94, com duas bases, São Paulo e Palmeiras. E quando jogava São Paulo e Palmeiras 93 e 94, muitos sabem aí que era um clássico tecnicamente fantástico, jogos muito bonitos. E assim, tecnicamente falando dos dois times, a base foi os dois times para a seleção brasileira, Palmeiras e São Paulo. Então, nós ganhamos muitos títulos em 93 e 94, então esse time aí foi muito... Palmeiras 93. A gente vai para a última que eu mais gosto, mas antes eu tô com uma aqui que eu lembrei agora, cara. A gente é do Rio de Janeiro, mas a gente, enfim, engloba o Brasil todo, por isso que a gente tá aqui também em São Paulo, para entrevistar muita gente que faz sentido e você, claro, com a camisa do Palmeiras. Lá no Rio de Janeiro, eu como torcedor do Fluminense, existe muito uma discussão no Rio de Janeiro sobre rivalidade. Você falou muito do Fla-Flu, por exemplo. E aí lá no Rio de Janeiro não se fala mais em Fla-Flu, existe uma rivalidade talvez maior com Flamengo e Vasco, existe essa parada. E aí existe, o ódio, não, é com o Fluminense, é com o Vasco. Aí os próprios flamenguistas falam que não é com nenhum dos dois. E é com o Palmeiras a rivalidade deles. E existe essa parada. Quem é o maior rival do Palmeiras pra você? Hoje, o maior rival do futebol brasileiro pra mim é o Flamengo, hoje. Falando em futebol, o futebol do Flamengo é um futebol envolvente, futebol de uma máquina, né, que também investiu muito. E tem um futebol que ele é um futebol pra frente, um futebol bonito. Né? Depois que o Tite entrou também, ele se tornou um futebol mais retraído.
Porque é a característica do Tite. Mas é um futebol que, para mim, chama muita atenção pelo fato de... É um único time no Brasil que joga um futebol mais europeu. E é um elenco financeiramente muito bizarro. Agora, em determinação, qualidade tática, técnica e, vamos dizer, envolvimento, tudo englobado, o Palmeiras é fantástico. Então, esses dois times, para mim, hoje, está muito evoluído. Aí vem o Botafogo, que vem agora o Atlético Paranaense, que vem esses times se modernizando, mas o que falta para esses times são treinadores e material humano, que aí falta no Brasil, tem que buscar fora. Então, esses times têm que se preparar. Hoje, se você pegar o staff do Palmeiras, é fantástico. É verdade. O staff hoje faz falta, faz a diferença num clube. Às vezes você pega um belo treinador, mas ele não tem um staff legal. Verdade. Então, aí acaba sendo só o treinador. Mas vai ver o Palmeiras. Vai lá, ver a estrutura que os caras fazem. Então os caras já vêm... A base que do nada consegue todo ano trazer uma lenda. Tá tudo ligado. Cara, o que aconteceu com a base do Palmeiras, né? Tem algum pó lá, alguma água lá que tá bizarra. Estão precisando disso lá no Rio de Janeiro lá também. Mas assim, então beleza, você acha que existe essa rivalidade hoje, principalmente por causa de futebol. Futebolisticamente falando, existe a rivalidade com o Flamengo muito grande. Sim, existe. Muito grande. Qual é o conceito disso que a gente fala no Rio de Janeiro? É assim, perder pro Vasco é dolorido. Eu tricolor, tá? Sou tricolor. Perder pro Vasco é dolorido, mas perder pro Flamengo é muito pior. Perder pro Flamengo é pior do que perder pro Corinthians? Não. Dependendo do... Acho que, e a outra pergunta, ganhar do Flamengo é mais gostoso do que ganhar do Corinthians? Não. Então, internamente, a rivalidade com o Corinthians na rivalidade, você diz assim, o clubismo, ele é muito clubismo. Maior aqui. Clubismo. Eu digo rivalidade, vamos dizer que dos últimos anos, em termos de futebol, em termos de qualidade. Dentro de campo é para ganhar. E ano passado com o Botafogo. Se tornou um grande rival. Mas não tem como comparar. Hoje, você pegar Palmeiras e Corinthians, eu acho que Flamengo e Vasco, não tem como Palmeiras comparar. e São Paulo também é bem forte, não? Não, é forte. Os dois aqui, Palmeiras, São Paulo e Corinthians e Palmeiras, são fortíssimos. Bora pra última. Essa última eu adoro, se chama Baste Outro. Aqui a gente vai falar entre... Baste Outro? Baste de Bastecast e Baste Outro. Aqui os nomes são assim, eu adoro isso. E aí, qual é da parada? A gente vai te falar um jogador ou outro, ou uma coisa ou outra, e você vai falar o que você prefere. Aí se quiser falar o porquê, uma expressão, uma coisa de porquê, você pode falar. Aí bora, você pode começar até aqui e eu termino. Tá bom. Tá. Vamos lá. Edmundo ou Evair? Evair. Paulo Nunes ou Edilson Capetinha? Olha. Duas figuras... Olha só. Caraca. Com futebol, como jogador em si, o Edilson foi mais jogador, né? Então, o Edilson. Alex ou Rafael Veiga? Alex. Dida ou Rogério Ceni? Dida. Romário ou Ronaldo? Ronaldo. Marcelinho Carioca ou Neto? Aí você me pegou, os dois são meus amigos. Rapaz. Diferente aí um pro outro, né? Eu diria que hoje o Neto, como eu tô mais próximo dele direto, Desculpa, Marcelo, você é meu irmãozaço, mas o Neto hoje. Mas ele não fez o gol de falta. Não, de falta não, só de pênalti. Só de pênalti. E você não. O Neto também não fez gol de falta, Emílio. O Neto só tentou. Tá bom. Clebão ou Gustavo Gomes? Clebão. O Everton ou Praz? O Everton. Dudu ou Everton Ribeiro? Dudu. Hendrick ou Estevão? Nossa, rapaz. Pô, os dois são um gênio, né? Fera, né? Cara, eu, como jogador aí, que vai destacar um pouco mais, eu acho que o Estevão vai ser um pouco mais que o Hendrick. Olha, maneirinho. Rony ou Daverson? Rony ou Daverson? Putz, duas figuraças, duas feras. Eu vou de Daverson. Roger Guedes ou Luciano? Do São Paulo e o outro do Corinthians? Uhum. Roger Guedes, ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras, mas ex-Corinthians também, né? Ex-Corinthians e Luciano São Paulo. Nossa. Esse é pra te quebrar. Tem um terceiro pra me botar? Não. Roger Guedes ou Luciano? Roger Guedes. Aliança ou Palestra? Poxa vida, hein? Joguei nos dois, cara. Mas o Aliança eu joguei só pra festa, né? Vou de Allianz Parque, né? Luxemburgo ou Filipão? Não dá pra empatar, não? Dá não. Escolhe aí. Cara, os dois são muito gente boas. Dois amigos.
Pô, aí você me ferrou, hein, meu? Escolhe um só. Vou de Filipão. Abel Ferreira ou Filipão? Aí, Abel. Abel Ferreira. Você acha que ele é um dos maiores da história? Ele... Pra mim, do Brasil aqui, dos últimos tempos, né? Às vezes ele dá umas brincadinhas, mas pra mim é fantástico. Paulo Nobre ou Leila Pereira? 2 gestores fantásticos aí, né? Leila se mostrando aí diferenciada, né? Mas o Paulo, ele tem representou aí uma situação importante pro Palmeiras, tanto como gestor, como torcedor, como amigo. E o Paulo, ele tem realmente uma influência muito grande ainda no Palmeiras. O Paulo, pra mim, tá na frente. Só pra descontrair, Fluminense ou Flamengo? Flamengo. Vasco, responde Vasco. Aí ia ser maneiro. Mestre, curtiu? Pra caramba, parabéns. Maneiro papo, foi bom demais, cara. A gente gosta disso. Fica leve, fica resenha. Nem parece que tá gravando. Você toca muito bem. Parece que tá gravando. A Júlia aí tá. A Júlia tirou onda, Júlia. Tirou onda. Fala dela. Não fala dela, não, Maria. Pô, primeiro, se Deus quiser, de muitos, cara. Obrigado aí. Me amarrei dessa temporada aqui em São Paulo. Inclusive, agradecer a todo mundo aí do Amplifica Studio também, que tirou onda com a gente. Foi muito irado, gente. Obrigado pela participação. Parabéns pelo programa, parabéns pra vocês aí. Pode precisar da gente aí, tá à disposição. Viu? Chega um pouco atrasada, mas deu pra resenhar, né? Deu pra buziar. Tamo junto. Galerinha, óbvio, não se esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo com todo mundo. É o podcast com o Sérgio, goleiraço do Palmeiras. Tem corte bom, tá? Tem corte bom na nossa rede social. Segue a gente lá e tamo junto até o próximo. Valeu!